Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Maioral! Boa noite, Gotham. Bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar sobre aquele que no dialeto cúndio significa aquele que devora suas entranhas e se diverte com isso, o lobo. E para isso a gente trouxe aqui um especialista em lobo, diretamente do podcast, o dono das camisetas As Baratas. Hoje eu lembrei do podcast, hein? Guilherme Barata. Vai ter que chamar do nome do podcast, aí você escolhe, que eu separo as coisas. Ah, não, aqui é Guilherme Barata do podcast, porque a gente não respeita nada. Tá bom, então, vamos nessa. Então, né, especialista é um termo muito relativo, né? Muito forte, muito forte. Muito forte, né? Até porque a gente tá falando de lobo, né? E lobo meio que morreu 10 anos atrás, né? Embora a gente esteja comemorando uns 40 aqui. O lobo está morto, será? Vamos descobrir isso hoje aqui. Vamos lá, aqui, né? A grande pergunta é essa, né? E também aqui, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Olha o lobo! O menino que gritava lobo, o Bud. Tá que pariu. Também ele que eu sei que retomou aqui, deu uma leitura dinâmica de toda a cronologia do lobo antes de gravar. Thiago Brancatelli. Eu já vou dar spoiler da minha participação nesse podcast. Eu não só vou falar mal do Lobo, como eu vou também defender o Lobo 952. Então, Puta se quiserem merda, cortar o meu áudio agora, Quem chamou esse a cara? hora é essa. Ah, merda. Podia ter chamado aqui, ó, um monte de gente especialista em lobo, entendeu? Ah, meu caralho. Já aviso. Inclusive, eu queria dedicar aqui, ó, minha participação lembrando de um cara muito foda, que era o... Que era não, ele ainda tá vivo, porque... Matou o maluco, caralho. Caralho. Tinha alguns casos que podia estar no meu lugar, e agora, depois dessa declaração, eu vejo que podia estar no lugar do Branca, né? Quando me chamaram, eu falei, tá bom, eu gosto do lobo pra caralho, coleciono lobo, mas, sabe, tem uns caras aí, tipo, o Lúcio Luiz, que é um cara muito foda aí, que ele gravava o Papo Gordo, tem uns trampos com podcast aí, dono da Marsupial, e antigamente, quando a internet era só mato, ele fazia fanfic de lobo aí, que eu tô ligado, e ele fez o lobobrasil.com.br, naquela época que não existia nem blog direito. Lembro desse site, cara. É, ele era o maior hub de lobo do Brasil. E hoje, se você entrar lá no Guia de Quadrinhos e procurar qualquer coisa do lobo, ele que escaneou e pôs a foto e fez todas as inscrições, então ele continua vivo ali. Pô, eu vou te falar que o perfil do lobo no Guia dos Quadrinhos é um dos maiores que eu já vi. Eu fui pesquisar aqui pro podcast, muita coisa, muito bom. O Flávio, ele é um cara acadêmico, é um cara completo. Vocês tinham que ver o Lobo Brasil, como é que era. O cara era um maluco completista, assim, que tinha de tudo. E outro maluco completista que tinha de tudo, que eu sei que tem todos os bonecos do Lobo já lançados, né? Opa, endereço. Que é o Thiago, que eu não vou falar o sobrenome, já que, né, acabei de entregar, que ele tem uma coleção que talvez valha milhões. Que ele era o dono do Bargibi, Cultura Geek ali. Opa, já sei quem eu posso roubar. A gente tá na rixa ali pra ver quem que é o louco do lobo. Muito bom. Então fica aí esse abraço pra esses malucos todos. Fã de lobo. E tem o terceiro maluco, que é o maluco que eu estou aqui tampando o buraco dele, né? Ah, sim. O Guizão, da Monster. O Gui da Monstra, que a gente chamou também, mas não ia conseguir gravar hoje também. Então temos aí a coleção de malucos do lobo aí que merecem ser relembrados. Só gente doida, mas temos aqui também, tem que terminar de apresentar aqui a bancada, né? Meu co-apresentador André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, hoje pra falar dele, o Maioral. Sim, Lobo, o Maioral. Porra, eu tava aguardando fazer esse programa faz tempo e hoje, finalmente, vamos falar desse personagem que é tão maravilhoso. E o cara que apresentou todo mundo aqui, ele que adora o Lobo também, Carlos Vasque. Oi, JT. Cara, o Lobo acho que é aqueles personagens que, se você descobre na adolescência, você fica maluco, né, bicho? Hoje em dia, talvez ele não chocaria tanto, mas na época que ele surgiu, ele era muito diferente de tudo que tava aí, né, cara? Era muito, cara. Já diria o poeta, né? Fecha essa porra, moleque. A gente conheceu o Lobo pré-adolescência, né? A gente conheceu o Lobo, sei lá, É verdade. uns 11, 12, 13 anos que a gente conheceu o Lobo. É, eu conheci um pouco mais velho porque eu conheci pegando quadrinho antigo em sebo, né? Mas sim, cara, o Lobo é foda, cara. O Lobo é um personagem... Tem entrevista do Stan Lee falando que o personagem favorito da DC dele é o Lobo. É verdade, é Muito verdade. Ó, mas deixa eu fazer uma pergunta pra cada um de vocês. Vocês lembram a primeira vez que vocês viram o Lobo? Eu lembro.
Eu lembro. Fala aí, Branquinha. Eu comprei Lobocop Ah, em muito 1995, eu tinha 9 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade. A idade certa pra ler essa parada violenta pra caralho. Pra começar, né? Eu acho que eu não entendi porra nenhuma, mas eu achei divertido ver aquilo. Você lembra, Bud? Eu lembro, foi na Liga da Justiça em formatinho da Abril, que era aquele arco que eles vão resgatar o Sr. Milagre em Apocalipse. Que é quando o Lobo começa a ficar popular, né? Ali que lança a popularidade dele, o Giffen resgata ele lá. Lá ele é um personagem meio de... que não tem tanto destaque na história, né? Mas ele vai começando a aparecer cada vez mais e eu lembro que na época, sebo era bom, né? Esse era o lugar que você achava tudo e barato, aí não deu muito tempo, começa a sair aquele monte de minissérie especial e eu comprei tudo, incluindo o Lobocop, que é um que eu me arrependo muito de ter desfeito. Ele não tem destaque na história específica de Apocalipse, mas ele tem destaque antes, né? Porque ele que é o responsável por fazer o Gaia voltar a Sim. ser o cuzão que ele é. É muito bom É isso. sensacional. Você lembra, Gui? Tem vários lobos na história, né? O primeiro que eu tive contato foi tendo contato com outro personagem de jaquetinha que era radical, que era o Superboy, né? Muito bom. Ah, essa história é legal. E o lobo, ele aparece numa história que ele dá um pau no Aquaman nessa revista do Superboy aí, que eu não lembro que edição que é, mas é uma edição que o Aquaman tá vindo numa onda da porrada no Superboy, aí você abre e na verdade quem dá porrada nele é o lobo, né? Você vê que o cara é fã do Lobo quando ele fala que ele derrotou o Aquaman, derrotou nada, logo o Lobo voltou pro espaço com o rabinho entre as pernas. Ah, eles ficam amigos porque os dois gostavam de golfinho. É verdade. Exatamente, ele descobre que o Aquaman foi criado por um golfinho e fala, pô, você é maneiro, e aí ele vai embora. Eles vão fazer uma suruba de golfinho, mas o grande lance é o que realmente me despertou pro lobo. Tipo, eu conheci ele aí, mas o que eu achei foda foi o Lobo Papai Noel. Isso é maravilhoso, cara. Que na época, quando saiu, eu fiquei numa revistaria, porque era uma época que abriu revistaria e shopping, que só existia banca de jornal, aí abriu revistaria, esse caralho, mano, isso aqui é outro nível, né? Sempre que eu ia com a minha família em shopping, eu me perdia e eles sabiam que eu tava na revistaria. Sempre. Então. E aí eu li o Lobo e Papai Noel lá, porque eu não tinha R$5,50 pra comprar o gibi na época. Era muito caro. Porque esse era mais caro que os outros mesmo. Então, era tão caro que aí que o dinheiro que eu tinha, que era acho que R$2,50, eu comprei uma Mad, que era especial do Ratinho com a mãe de Ná. Né? Caralho! E o Lobo você leu lá com o cara olhando feio, provavelmente. Mas depois no sebo, meu primeiro lobo foi o Lobo Infanticídio, que pra mim envelheceu muito bem, assim. Eu acho que é uma história que merece ser mais relembrada aí, mas pra frente ele fala melhor dela. Boa. E você, André? Cara, a primeira vez que eu vi o Lobo nem foi em quadrinho, foi na animação do Superman, na Adventures, a série animada. Sim. Que é de 96. Porque, cara, é muito bom, velho. Ele chegando lá, ele sendo contratado, e também, tipo, tem o lance do Brainiac, que quer capturar, né, os últimos. Aí tem o último kryptoniano e tem o último Kizaniano. Cara, é muito bom isso daí. E aí depois foi, né, vendo os quadrinhos, aí acompanhando melhor. E, cara, tudo que eu ia lendo do Lobo, eu queria ler mais coisa do Lobo, né? Então essa primeira sementinha no desenho do Superman foi muito bom. Aí você, cara, você lembra a primeira vez, o primeiro contato que teve com o Maioral? Cara, eu lembro de duas coisas. Eu lembro a primeira vez que eu li a história dele, que foi realmente as histórias da Liga do Giffen, porque eu amava a Liga do Giffen, eu fui comprando tudo em sebo. Mas o primeiro contato que eu tive com o personagem era porque tinha um amigo do meu irmão que tinha um sebo, acho que ele tem um sebo até hoje, na verdade, e ele era fanático pelo Lobo. Então eu não lia as histórias, mas eu via aqueles gibi do Lobo, já essa fase da Alan Grant e tal, passeando por aí, sabe, o tempo todo. Sempre topava com essas revistas e achava o visual muito foda. Muitos anos depois, que muitos anos depois, talvez seja 2 ou 3 anos depois, eu peguei pra ler mesmo as histórias. Mas as primeiras que eu li foram essas do Giffen, que eu lembro que eu achei muito foda, o Lobo lá. E aí depois que você lê a fase posterior, né, do Lobo mais fodão, do Lobo mais definitivo, por assim dizer, você volta pra aquele, ele era até meio bobinho ainda, né? Ainda tava se desenvolvendo. Sim. Mas eu acho que a gente tem que começar aqui, então, falando da história do Lobo, começo. Né? Tem um background pouco lembrado, né? Que é o Lobo original, que era o Lobo pré-crise,
que eu nem lembrava que ele tinha aparecido antes da crise, que foi na revista do Omega Man. Omega Man número 3, né? Número 3, em junho de 83. Por isso que tá fazendo quarentinha esse ano. Quarentinha, com o nosso quarentão favorito, o Lobo. O Lobo tem jeitão de quarentão, né, cara? É verdade. Ele tem jeitão de quarentão no Reino da Manhã, né? Que ali ele tá gordo, careca. Nossa! Não, aí já é cinquentão, sessentão, pelo amor de Deus. É isso, cara. O Lobo tem jeito de ser aquele quarentão motoqueiro, sempre foi, cara. Ah, sim. Nessa do Omega Man, o Omega Man, pra quem não conhece, não lembra, ele era basicamente uma revista spin-off, sei lá, de Titãs e de Lanterna Verde. Eram os personagens que apareciam de background, aparecia aqui. Na ali. verdade, eles são personagens que apareciam muito no Superman do Lanterna, e como o irmão da Estelar tava na equipe, eles apareciam um pouco tanto. O irmão, primo, não lembro. Inclusive nas primeiras histórias do Lobo no Omega Man aparecem os pais da Estelar e tudo, é meio doido. Era o título espacial que vendia na época, né, na DC, né? Tinha a Legião dos Sim. Super-Heróis no futuro, mas no presente a coisa espacial eram os Omega Man. Sim, que era no Planeta Vega e tal, aquela porra toda que o Alan Moore fazia a história do Planeta Vega, era tudo essa vibe, hein? O sistema Vega, real. Isso. E o legal da Omega Man é que assim, né? O Lobo, você falou que ele começa meio inocente, vai ficando hardcore, né? A gente vê ele como fase musical, né? Ele parece o David Lee Roth aí, com um colã laranja Laranja e roxo, né? Essa roupa, cara. Ele tava com um cabelinho muito... Quero ser metaleiro, mamãe não deixa. É puro glam, né? E ele já tinha moto, já tinha corrente praticamente ali, meio estilizada, mas Mas tinha. a moto era um negócio esquisitíssimo, né? Nossa, era Era horrível. uma moto quadrada. Parecia uma coisa aquelas motinhas flutuantes do He-Man, tá É ligado? feito com Lego, né? Que é toda quadrada. Nossa, mano, é mais esquisito, mano. A moto do Flash Gordon. Eu ia falar que parece do Tron. Também. Era a moda da época, né? 83, cara. É, então. A galera tentando, né? Era essas referências de tecnologia futurista. Eu acho uma capa muito boa, porque por mais que ela seja antiga, ela tem uma vibe muito Kirby, né? Os Kirby Dots estão ali Sim. pra todo lado. É verdade. Tanto que eu fiz questão, assim, não, vou colecionar Lobo. Tive que achar a porra da Omega Man 3, né? Isso é obrigatório aí. Claro. Conseguiu? Consegui, vixe. Boa. Vocês vão ver que eu tenho um problema com o Lobo, né? Aos poucos Por isso que você foi chamada. eu vou explanando aí, né? Tipo, o menino aí não tem Lobocop. Eu tenho umas 5 Lobocop. Pô, dá uma aí, E tem coisas que quando dá muito trabalho de achar, depois quando você acha de novo, você compra de novo só pra, né? Porra, tem que ter um backup. Sim. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca, né? E aí o Omega Man, ele tem essa importância gráfica aí que eu acho do caralho, e é isso que eu tentei descrever. Ele já tem aí todo o estereótipo do personagem do motoqueiro espacial, já tá de cara desde a primeira, né? Que é o que vai perpetuar até Sim. hoje. Sim, a diferença é que ele não era Kizaniano, né? Não Ele é. era Velorpiano, se eu não me engano. É isso, né? Velorpiano. Isso aí, que era basicamente a mesma coisa, né? Era uma raça que se regenerava. Mas ele já se regenerava mesmo nessa época? Já. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu dei uma lida por alto nessas histórias, tinha essa parada de que cada partezinha dele se regenerava já em vários outros. E ele era muito mais forte, né? Logo na primeira aparição, Ele ele era detona bem um cara forte. com o dedo, né? A primeira aparição do Lobo no quadrinho, ele nem aparece de corpo completo. Aparece um portal se abrindo e aparece ele puxando um cara pra fora e matando ele. É tipo... é isso. Antes de aparecer a cara dele, ele já matou um maluco, praticamente. Me surpreendi com como ele já era bastante parecido com o Lobo que a gente conhece. Muito mais do que eu esperava. Que ele já foi criado pra ser meio que paródia de Wolverine, de Justiceiro, dessa parada toda, né? Era pra ser um personagem fazendo uma ponta, um mercenário genérico que parecia nessa história. Só que já o Kate Giffen, principalmente quando foi fazer a arte, né? Que foi criado pelo Roger Slifer, que era o roteirista, e a arte do Kate Giffen. Mas pelo que eu pesquisei, o Giffen que cuidou mais dele. E era isso, era um cara fodão genérico que era pra ser uma paródia, tipo, o absurdo do anti-herói violento. Tipo, ele era violento, mas não é nada perto do que ele seria depois. Ah. E ele é bem genérico, né? Não tem nada, por exemplo, não tem a informação dos golfinhos, ele não tem a atitude dele de um mercenário comum, né? Ele não tem nada Sim. destacando nessa primeira aparição. É engraçado que ele aparece na capa, como se ele tivesse destaque, mas na história em si ele é meio que só mais um, né? É, tem Sim. outros mercenários também. É. Você vê ele trabalhando com outros, que é uma coisa que parece incomum hoje em dia a gente pensa. Eu vou no sentido completamente oposto do EJ. Eu acho que ele tem pouquíssimo a ver com o Lobo pós-anos 90, Lobo 91 pra frente. Eu acho que eu esperava algo mais diferente. Na verdade, Lobo 86 pra frente já era uma coisa completamente diferente. Sim. Então, mas fechando o negócio dele ser velorpiano, a parada é que era uma treta dos velorpianos com os Psions, que, tipo, queriam usar eles, e aí viram que ia ser muito perigoso, queriam se multiplicar demais e tal.
tal, e eles acabam exterminando eles. Se eu não me engano, eles espalham um vírus na raça, uma parada assim, e acaba que o lobo vira o último Velorpiano. E ele não faz muita mais coisa, né? Ele fica lá tendo umas tretinhas com o Omega Man, sem ser muito central. E na penúltima revista do Omega Man 37, tem uma história curta com traço do Kate Giffen, mas usando... Não sei se vocês já viram, o Kate Giffen às vezes tem um traço mais angular que ele usa pra história curta. Ele faz uma história assim que aí já aparece ele com uma jaqueta de couro, já tem uns sinais do que ele viria a se tornar, sabe? Uma parada um pouco mais adulta, doida. Tudo tem a ver com o que o Kate Giffen tava ouvindo, né? Ele saiu lá tava ouvindo muito Genesis, Van Halen, e ele começou a ouvir um rockabilly, né? Depois ele vai começar a ouvir Pantera. É isso aí. Mas é bem por aí mesmo. Era o rock and roll, era o que ele tinha de rock and roll. Porque eu acho que a abordagem violenta dele é meio que isso, né? Ele tentar puxar pra essa vertente radical da época que sempre foi rock and roll, né, mano? O subversivo e tal. E o Kate Giffen, ele pega esse lado violento do rock and roll e vai adaptando no Lobo até ele somar com os parceiros dele lá, que cada um vai ter uma leitura do rolê. Principalmente quando o Beasley entra, né? E não é à toa, vai fazer parte do personagem o rolê que ele tem um rádio dentro da cabeça dele que toca rock and roll, que depois vão falar que é heavy metal, né, frequente e tal, e aí em cima disso vai se criar a mitologia dele. Então a gente vê que a música do período que ele tá sendo criado tem muito relação com ele mesmo, assim, com o que o Kate Giffen tá ouvindo, né, e as colaborações que a gente vai ter. Tanto que eu acho que quando vai entrando pros anos 90, vai ficando mais violento, mais loucão, vai entrando naquela estética de herói violento dos anos 90, já sendo paródia desde antes, né? Exatamente. Isso que eu ia comentar. Que ele veio disso, né? De ser uma paródia do que tava acontecendo mesmo. Só que acho que a coisa foi escalando tanto, né? E, porra, se a gente for parar pra pensar, o que tava fazendo sucesso? Era exatamente esse tipo de coisa. Aí você vai fazer uma paródia que é mais exacerbada, a galera pirou, velho. Pirou e adorou o personagem. Simplesmente isso, né? Sem dúvida. E nesse negócio da música, se você imaginar o rock dos anos 80, final dos anos 80 que o metal, o trash começa a surgir. E anos 90 ele se consagra, que a gente vai ter Slayer, Exodus, Destruction, essa estética é anos 90, né? Antes disso a gente tinha um Motorhead, um Venom, mas era coisa assim que ainda não era tão popular, né? Não, era uma parada meio caveiras cósmicas, né? Era uma meio... essa pegada, né? O heavy metal anos 80, ele já tem outra vertente, né? O que a gente tende a chamar anos 80 é final, nunca é meio e começo, né? Essa época dos 86 aí. O Lobo acompanha toda a mitologia do metal aí. Pior que Por isso que o Lobo hoje em dia tá uma merda. Faz sentido. Pior que faz sentido, ele é muito amarrado a uma cultura que hoje em dia não é mais o que era, né? O Lobo também, quando ele começa menos humorístico, ele começa um personagem que é mais levado a sério pelos roteiristas também. Eu acho que é na Liguinha, que é o ponto que injetam um humor nele, e daí acho que deu tão certo que nos anos 90 tornaram ele uma paródia de humor daqueles personagens. Não é só uma paródia daqueles personagens, é uma paródia exagerada de humor daquilo que ele tava parodiando. O negócio do exagerado é até na inteligência dele, né? Você vê nessas primeiras dos Omega Man, e mesmo na Liguinha, ele é um cara inteligente, estrategista, depois ele vira um imbecil, né? Ele é um burro. Sim. No último Kizariano ainda fala que ele é um gênio, né? Porque ele até inventa lá os escorpiões que matam todo o mundo dele depois. E depois isso também é meio que esquecido por ele só virar um personagem que o único intuito é matar. E beber. Até pra puxar um pouquinho isso, a gente falou sobre ele ser um Velorpiano antes e tal. Aí na 85, 86 teve uma coisa que nossos ouvintes já conhecem, que é a Crise das Infinitas Terras, onde todo o universo DC foi rebutado. E um dos personagens que foi rebutado, obviamente, foi o Lobo, que foi reintroduzido na Liga da Justiça, que era escrita pelo Kate Giffen, lá na Liga da Justiça Internacional número 18. Tem um arco entre 18 e 21, onde o terrível Mangakan contrata ele pra derrotar a Liga da Justiça. E aí que entra, como era um título de mais humor, aí que injeta o humor com tudo nele. E, puta, pra mim ele foi introduzido muito bem ali, cara. Ele chavecando a fogo, ele tretando com o Guy Gardner. É muito bom. O mangá chamou ele pra derrotar a Liga, é isso? Isso. Foi aí que começou a Guerra dos Mangás, é isso? Exato. Cara, Mangakan é muito engraçado que você pega, e o nome claramente é uma piada com os mangás e com o Khan do Star Trek, né? É uma piadinha com as duas coisas. Então, fica nessa porra. Mas é isso, ele contrata o Lobo pra derrotar a Liga, mas aí depois eles têm umas tretas com o Guy Gardner, tal, aquela época que o Guy Gardner tava meio afetado. Depois do soco do Batman, né? Ele perde a memória e fica todo propaganda medroso. Enganosa. Essa é uma memória falsa que todo mundo tem. Nunca foi pelo soco do Batman. É verdade, é verdade. Não é o soco. Não é o soco. Quando ele bate a cabeça pegando o anel embaixo da mesa, não pode assim, né? Tem um rato, ele se assusta, bate a cabeça. E aí, nas revistas originais,
originais ele fica todo educado, todo um É gentleman. muito bom. E no Brasil eles deixam ele afeminado porque é Brasil nos anos 80, e é isso aí. Cara, é muito foda isso. Eu li em inglês isso essa semana. E realmente, era muito exagerado na Abril. Não, no Abril ele era todo bichinho, assim, era nos 80, parecia um personagem coadjuvante da Escola do Professor Raimundo, sabe? Que era pra ser um estereótipo bem negativo. Envelheceu mal, mas era a melhor versão, né? Hoje Era, eu confesso, eu ri pra caralho lendo isso, então, velho, é isso aí. Hoje em dia não daria pra fazer. Outra parada. Outra realidade. Mas é aí que ele voltou a fazer um puta sucesso com o público, né? O Lobo do Omega Man ninguém lembrava, mas quando ele apareceu na Liga, a galera queria mais. Não, e quando ele aparece no Brasil é aí, né? Até então não tinha Lobo no Brasil. Exatamente. Do Omega Man, até onde eu sei, aquelas histórias que tinha um maluco que tinha um tijolo na cabeça, não, essas coisas não apareciam no Brasil. Era o Doc. A primeira história do Lobo no Brasil, ele tá na capa, que é essa revista que ele tá segurando o Guy Gardner aí, chorando. É muito Sim. bom, né? Que a primeira edição é isso, aí na segunda já é o Guy normal segurando o lobo Isso, inverso. é muito bom. É muito E é engraçado legal. que na primeira edição ele nem encontra o Guy, na verdade, né? Ele só bate no Guy. Ele nem tá na terra pra ver o Guy. Ele é transportado pra terra, quando ele chega, ele acerta o Guy na cabeça, a edição termina com o Guy voltando a ser quem ele era, e na edição seguinte que os dois se encontram. É que é engraçado porque o Guy era o machão fodão, né? E aí quando na capa mostra o Lobo sendo fodão e o Guy chorando, dá um impacto, né? Mesmo que quando a gente tá acompanhando sabe que o Guy tava sensível nessa época e tal. Não, eita, quem é esse cara que é mais fodão que o Guy? Né, e a capa era muito boa, né? Tipo, voltei, né? E o Guy falando assim pra ele. É muito bom. E é o estereótipo, né? O carinha de jaqueta de couro era o cara radical da época. Então, Exatamente. esse outro cara de jaqueta de couro que apareceu agora com essa pintura black metal, né? Como assim você quer ser mais pancadaria que eu aqui? Exatamente. É a partir disso que a gente vai ter a briga eterna dos dois, né? Sim. É a briga de eguinho ali, sempre. Só que o Lobo, ele tem uma moral que é muito diferente de tudo, que acho que talvez seja essa a grande característica dele, que ele cumpre uma promessa, ele tem que cumprir e foda-se. Isso é muito bom. É a única coisa que faz a gente ter qualquer senso de humanidade com ele, se a gente for pensar, né? Isso e os golfinhos, né? Só. Não, golfinho até aí, cara, se você for ver uns amantes de golfinho aí, é complicado você achar que esse cara é humano, mas... Sempre bom lembrar que dizem que a lenda das sereias eram os golfinhos, né? É só assistir The Boys que a gente sabe que gostar de golfinho nem sempre é bom. É verdade, é verdade. Cara, essa galera que trabalha em aquário aí, suspeite deles. Não vou entrar em pormenores porque aqui não é podcast, não. Mas se você escrever eu não vou falar isso aqui. Aqui é um podcast. Fala em off, porque... Deixa quieto. Diz a lenda que o jato do golfinho pode arrancar sua cabeça, hein? É perigoso. Tá aí. Nossa senhora. Meu Deus, bicho. Mas o Lobo tem o senso da moral e dos bons costumes dele ali, que é simplesmente, vou cumprir minha promessa. Agora, devo matar essa pessoa ou não? Foda-se, né? Ele não é o Wolverine que entra no bar e dá umas porradas. Não, ele entra no bar, esse cara aqui me serviu cerveja quente, eu vou arrancar a cabeça dele. Ele derruba o bar, mata todo mundo que está lá dentro. O Lobo não mata, né? Ele faz chacina. Vamos concordar que ele quis ser o único, né, da espécie dele, né? Porque ele matou todo o resto. Ele já começa como genocida, Então, isso que eu ia falar, porque até aqui ainda não tá claro qual que é a origem dele pós-crise, né? Eles nem citam nada de nenhum planeta de que ele veio nessa parte da Liga. Vai ser só no último Zarniano. Então, porque aqui, depois da Liga, pelo que eu pesquisei, o seguinte seria a Legião, né? A famosa Legião dos Pontinhos, né? Que é L.E.G.I.A.O. Sério mesmo que você mandou leitura do Google aí pra falar Legião? Foi tipo isso, cara. Caralho. Eu tô com o nome escrito aqui na minha frente, fui lendo uma a uma. Liga Extra Governamental. Aí eu não lembro o resto. Porra, seria incrível se lembrar. E a Panini mudou o significado da sigla depois, aí ferrou na minha cabeça de vez. Mas pelo que eu vi na Legião, ele chega derrotando a equipe, primeiro, sozinho, né? E depois acaba virando membro. Ele enfrenta a equipe, aí o Vril Dox, que é o líder, filho do Brainiac, contrata ele. Mas como que derrota ele? Você lembra, Bud? Então, isso é muito bom. Tem dois motivos, né? Um oficial e um extra-oficial. Na história, o Vril Dox tinha acabado de morrer, porque tinha a Furtiva, uma integrante da equipe, que entra no Sil, e ela é tipo Viúva Negra, ela transa e mata. Então ela transa com o Vril Dox e mata ele, só que eles fazem um corpo clonado, e quando ele desperta, ele tá muito mais forte por um tempo, e é por isso que ele derrota o lobo. Extra-oficialmente, a rádio que transmitiu o rock na cabeça do lobo saiu do ar por aqueles minutos, e por isso ele foi derrotado. Isso é falado depois, pô. Falam depois.
Oficial, então. O Viltrox, pra quem não conhece, ele é tipo o Ciclope dessa galera aí, né? Ih, ó, cuidado, hein? Cuidado, hein? Eu já falei mal do Lobo, ele pode falar mal do Ciclope, vai. Ah, então tá bom. A gente abre essa liberdade aqui. Ele é o líder, o cara todo certinho do rolê, é isso que eu quis dizer. O Viltrox é um filho da puta, não tem nada de É o filho da certinho. puta. Só que por trás ele é um arrombadaço, né? Temos esse critério, não é à toa que ele... E eles fazem tipo uma aposta, né, nessa luta. Se eu te derrotar, você vai trabalhar pra mim. Exato. E é por isso que o Lobo fica na Legião por anos, mesmo depois é cancelado. Se o Viltrox chama, ele é obrigado a obedecer. Ele é o cara de palavra, né? A gente falou. E aí também tem o lance do Lobo tá sempre sendo manipulado pelo Viltrox, que aí a gente vai ter a saga do sangue do Lobo lá, que ele vai começar a podar o Lobo aos poucos, porque é isso aí, né? O Lobo, ele é tão poderoso que se der a louca nele, ele foge todo mundo, né? Se não fosse a moralzinha dele, tá fudido. É uma coisa até interessante te falar, tipo, que realmente o Lobo ele é muito poderoso, né, cara? Tipo, força, tipo, vamos dizer que ele rivaliza com o Superman, né? Ele sai na mão com ele, né? Então, ele, tipo, pô, tem super força, o cara se regenera, uma gota de sangue forma não outra. tem limite, né? E o cara ainda depois, que a gente não sei o que a gente vai falar, mas o cara é expulso do céu e do inferno, é um imortal filho da puta, né, caralho? E ainda fica carregando um anel de lanterna vermelha depois ainda. É verdade. Sim. É foda, cara. O Lobo, velho, acho que o Gui vai concordar comigo que ele é uma vibe de revista heavy metal dentro da DC, porque sim, foi jogado lá no meio, né? Ele tem essa parada que, tipo, não combina com o gibi da DC em nada, mas... Por isso que é bom, né? Não, é bom demais, cara. Não, mas eu acho que o apelo dele é exatamente esse contraste brutal que ele tem com o resto, né, cara? Eu acho que não combina, na verdade, é o Lobo pós-91, nas minis dele, nos one-shots dele. Aquele Lobo, uma parada mais vértigo, digamos assim. Aquele Lobo não combina. Aquele Lobo é aquele que chega em qualquer lugar, ele vai matar todo mundo que tá nesse lugar. O cara que olhar todo pra ele vai matar. O Lobo que vai pro universo DC, aquele Lobo que vai conversar com as pessoas, vai de repente fazer uma parceria com o Super-Homem da vida. Sim. É um Lobo que é aquele Lobo adaptado. É o Lobo PG-13. Na Legião já fala o negócio do Kizar, ou não? Já. Na Legião comentam. É na Legião que eles falam a nova história dele, ou não? Se eles dão o detalhe que ele que matou, eu acho que isso eles não falam, mas falam que ele é da Kizarne. A história dele é no último Kizariano. Eles só citam o nome do planeta. Que é agora já, ou ainda tem outras coisas antes? Porque eu vi que ele aparece em umas historinhas com o Superman, com o taxista espacial, que eles brigam. Não é o taxista, é um outro taxista que parece o Noturno. Taxista. É um outro taxista que também é espacial. É espacial, isso. parece o Noturno. Saiu até, acho que é o último volume da saga do Superman, essa história. Se for pra falar o que sai antes, tem na Superman especial número 100 da Abril, o que a gente tem? Essa história mesmo. O Lobo dando um pau no Super-Homem, né? Parabéns, toma aqui seu 100 na cara, né? É essa mesmo. Eu não lembro se é nessa que o Super-Homem se finge de morto pro Lobo ir embora, não aguento mais. Pô. Nessa assim. Cara, isso é maravilhoso, velho. E essa gera um easter egg lá pro Reino da Manhã, né? Porque eles lutam na Estátua da Liberdade e o Lobo picha, o Lobo passou por aqui, está lá no Reino da Manhã. Pode crer. Muito bom. Antes da gente entrar nas minisséries do Lobo mesmo, tem mais algumas coisas com a Liga Internacional, o Manga Kashi volta a contratar ele. O arco final, ele é contratado para derrotar o Déspero. Sim, ele pede pro Sr. Milagre ajudar ele a procurar os golfinhos em Mogo, que eu acho que é aí que eles introduzem o lance dos golfinhos, não sei se na Legião já tinha. Não, na primeira história da Liga fala. Na primeira história já tinha. O mangaka paga ele com comida pra golfinho. Olha aí. E naquelas histórias lá do Guy Gardner pegando o anel amarelo em Quard e tal, o Lobo participa bastante também, ajuda ele a entrar em Quard. O Guy passa a perna no Lobo nessa. Então, tem essas tretas todas, essa daí eu já acho que é uma dessas que começa a escalar um pouco mais o Lobo, o visual dele já tá mais estilizadão. É uma coisa que a gente não falou, na primeira da Liga ele tá sem jaqueta, por exemplo, ele já tá com o visual motoqueirão, calça jeans e tal, mas ainda não tinha jaqueta, por exemplo. Então, eles vão adaptando aos poucos, e ele ainda não é tão grandão, né, eu acho que nessa do Guy, que ele fica grandão mesmo, que é também pelo traço do desenhista, né. Tem uma que é uma história merda, mas só vou comentar porque eu gosto da escalação, que era aquele Armageddon Inferno, que é horrível. É verdade. Senhora. Que era, eles dividiam várias equipes viajando no tempo, e essa é só a equipe dos casca-grossa, né? O Lobo, o Guy, o Orion e o As-Inimigo.
Nossa senhora. O que tem a ver o asa inimigo com o lobo, né, bicho? Que bosta. Só os malucos. No começo de 91 tem uma história daquela The Demon, que é o lobo contra o Etrigan, e ele tá basicamente o lobo que a gente vai ver no final de 91 no último Kizariano. É que essa era o Simon Beasley fazendo as capas, não era? Não. Era o John McCrea? Ah, eu já não sei. O Beasley vai no último Kizariano só, né? Essa The Demon é legal porque ela começa a ter humor com o lobo e zoeira aí, porque é o que vai fazer a ponte, né? Se a gente for... Ele já tá com a Isso. personalidade dele que ele vai ter no último Kizariano, já tá meio que formado aí. Até porque era o Alan Grant, né? Era. Já era o Alan Grant. É aí que o Alan Grant começa a escrever coisa do lobo, então? Pelo jeito sim, né? Eu acho que é, Eu cara. acho que é. E pega gosto pelo personagem, porque depois o Alan Grant virou um dos grandes roteiristas do lobo, né? Ele escreveu mais que o Griffin, na verdade, né? A partir daí é ele e o Giffen tudo e chega um ponto que fica só o Alan Grant. Sim. Inclusive, quando a gente pensou nessa pauta, a gente chega a falar disso, esse programa acaba sendo uma homenagem dupla, né? O Alan Grant e ao Kate Giffen, que foram dois roteiristas foda, que nos deixaram um ano passado, outro esse ano, e a Com gente tava certeza. devendo uma homenagem, tá aqui com o Lobo, que é o personagem, cara, que é filhote Nada dos melhor dois. de ser com o lobo, né? Pô, Pô, homenagem ao Lobo, ao Alan Grant e ao Kate Giffen, então fica aqui essa bonita homenagem aqui. E é o Simon Beasley em vida aí, porque ele que é o lobo de verdade, né? ele é o lobo de verdade, cara. Ele é. Porra, não. O lobo só ficou o lobo porque o Simon Beasley falou, não, vou me desenhar aqui, porque, mano, o cara é barbudo também, Mesmo velho. jeitão. Cara, É na isso, CCXP que ele veio, teve uma hora que o Ben Temple Smith gritou pra ele, Simon, eu quero desenhar o lobo! Aí o Simon começou a responder gritando, pulando, apareceu mais ainda o lobo fazendo isso. Mas só voltando no negócio que a gente tá falando da Demon, se você pegar só de ver as capas dessa época pré o último Kizarniano aí, quando o Simon Beasley vai pegar, você já vê que as capas são até paródia, né? Tem uma capa do Lobo, acho que é do número 35, que é do Demon, é a paródia do filme Para o Anfu, tá ligado? Que é o Wesley Snipes com o John Leguizamo, que eles se vestem de... É tipo a Priscila Rainha do Deserto de baixo orçamento. Caraca. E aí Eu a gente lembro tem o disso. Lobo, o Etrigan lá, o Minotauro, eu não lembro o nome do Minotauro, fazendo essa ponte aí, porque assim, o Carlos falou que o Lobo, ele era tipo um heavy metal na DC, só que eu acho que nem na heavy metal o Lobo encaixa, porque se a gente for ver o que vai vir agora, o Lobo era tipo um Looney Tunes ultraviolento, tá ligado? Pode crer. Porque ele tem muita linguagem de desenho animado na violência dele. Por isso que acho que ele tinha essa vibe de ser divertido, né? A gente não batia o olho que a gente olhava, sei lá, uma revista do Justiceiro e falava, caralho, olha só essa porra, né? A gente via que era tudo na zoeira mesmo, e foda-se. Não era aquela violência pela violência. Era, se a gente for falar dessa fase do Lobo agora, é divertido e foda-se. Não tem outro argumento. Ele caberia numa revista animal da vida. Exato. Combina. Ranchero, assim, mais zoeiro ainda, né? Sim. É o Looney Tunes escrito pelo Quentin Tarantino e o Robert Rodrigues, pronto. Ai, pode ser também. Olha aí. Não à toa que ele fez crossover depois com Máscara, né? Exato. E é ótimo sim. esse crossover. Não, você me lembrou agora, você falou Tarantino e tudo, eu vi que teve um projeto de filme do Guy Ritchie, né? Sobre o Lobo, só que ele acaba abandonando. Ainda bem que não rolou, né? Porque Garrett é um merda, né? Ei, Polêmico. Se você concorda, se você discorda, comenta aí. Vamos ouvir lá o podcast sobre Snatch, Porcos e Diamantes, que a gente reviu o filme e percebeu que o Garrett ele só sabe fazer a mesma coisa. E o único filme bom dele é o Cano Fumegante, e nunca mais ele soube fazer outra coisa. A não ser emulador do Tarantino, só que só rola 12 frames por segundo. Mas ó, eu tava falando do metal do rock, agora é quando entra a fase crossover, que a gente é Suicidal Tendencies, Agnostic Front, DRI. Sim. Se você pegar a estética dessas bandas, as capas dos discos são capa de quadrinho doido. O Agnostic Front lá, ele tem um mascote que é um capeta de asa que parece o lobo, de certa forma, sabe? Parece mesmo, é verdade. Então agora é a fase da loucura total, que é misturou o punk com o metal, e agora o lobo vai ficar o Looney Tunes maluco aí, o Pernalonga assassino, cara. Que vai ter a mãozinha do nosso querido Simon Beasley, que vai chegar e vai dar toda essa cara dele. O Simon Beasley, ele faz várias coisas, assim, como é que eu vou te explicar? Ele tem o traço do Bill Sienkiewicz. Sim. Ele é o Bill Sienkiewicz, só que com um pouco mais de droga, um pouco mais loucura. Ele mistura um pouco do mano da Tank Girl lá, que é contemporâneo, Sim. né? O cara do Gorilas. O cara do Gorilas, né? É uma mistura disso tudo com o Rancherox, né? O visual. É, que o Rancherox, ele ainda tem aquela vibe Não, ele ainda é um pouco realista, entre querendo aspas. ser realista, é. Sim. O Sienkiewicz, ele é louco bastante, e o Jamie Hewlett, lembrei, é o que é o Jamie cara do Hewlett. Tank Girl, ele tem o lance cartoon, né? Então a gente vai cruzar os dois aí. Com certeza, Simon Beasley bebeu muito. Aí, o Jamie Hewlett, eu nunca... Devia ter perguntado isso pra ele quando eu tive a chance, mas eu só queria um desenho do lobo, né? Fazer o quê? Tinha umas histórias do Juiz Dredd também, que ele era desenhado bem grande, assim, parecia um muro. E lembra um pouco do Lobo nessa época. sim. Sim, verdade. Tem muito Juiz Dredd. Tem umas capas do Juiz Dredd, né? É, enquanto nos Estados Unidos a galera tava querendo fazer sempre realista,
perfeitinho. O Pat Mills, né, começa com isso, né? O Pat Mills não, o Kevin O'Neill. O Kevin O'Neill. O Kevin O'Neill até hoje é o melhor cara pra desenhar rosto aí, expressão com pouco traço, né? E não tem pra ninguém nessa pegada realistinha dele, né? Mas aí chega a galera da Inglaterra e fala, foda-se, agora é loucura, vamos misturar tudo aqui. E aí você pega o Juiz Dredd, o Carlos Elsguerra lá, que desenha todo mundo com a cara esticada, né? E aí o Simon Bisley vai vir e dar a roupagem dele no Lobo, que é aumentar o volume, literalmente, né? Se a gente for pensar também, a gente tá falando muito de quadrinhos britânicos também, e o Grant e o Bisley são britânicos, né? O Giffen destoa aí, mas daí meteram 2 caras britânicos pra reiniciar, entre aspas, o Lobo, reinventar o Lobo de algum jeito. Então acho que chupou muito dessa... Chupou muito é feio falar, né? Acho que surfou muito nessa onda. Depende do aí. que você tá chupando. É verdade. Mamou muito. Mamou gostoso nessa onda aí. Vamos então entrar no último Kizarniano de vez, então, que é o que a gente tá querendo falar desde o começo, né? Já introduzimos Simon Bisley, introduzimos o conceito todo. Do que se trata? Agora vem o melhor de tudo, né? Puta que pariu, que isso Do é que bom pra fala caralho. o último Kizarniano? Do que fala Lobo, É o último trauma de Kizarniano? todo jovem adulto, reencontrar a professora da escola. Cara, é muito bom que ele fica putaço. Pô, como assim? A gente vai se matando todo mundo. Ela dá um tapa na cara dele. É reencontrar a professora da escola e a professora ter escrito uma biografia da sua vida. E tá faturando pra caralho com isso, né? Em cima da nossa dele, ele tá procurando quem escreveu uma biografia dele, ele tá putaço, né? Por conta de todos os pormenores da vida dele, que, pô, como é que alguém vai saber, né? Porque, tecnicamente, ele teria 400 anos nessa história, né? A gente tem que pensar isso também, né? Tem muita coisa ali. Então. Esse especial de hoje é o especial de 440 anos do Lobo. E aí o Verdrock chama ele pra uma missão que é escoltar uma pessoa pra tal lugar, e quando ele chega lá, ele descobre que é a professora dele e a biógrafa que ele tá querendo matar, né? E ele tá putaço, que aí entra naquilo que você falou antes, que ele cumpre a promessa dele, né? E ele é louco pra matar ela e ele tá puto. Ele deixa ela sem braço, sem perna, deixa, mas deixa ela viva, né? Cara, isso é maravilhoso, velho. Isso é muito bom, cara. Puta que pariu. Não, e o legal dessa história é que são 4 edições, ela tem essa pegada mais adulta, é a primeira de um arco aí da DC que ela é mais adulta. Não é à toa que no Brasil ela saiu pela Globo, que foi a época que a Globo tava querendo embarcar na febre dos quadrinhos de adulto, né, trazendo Sandman e Lobo, né, porque, né, tamo aí. E aí a narrativa, que quem escreve é o Alan Grant junto com o Kit Giffen aí, eles fazem um negócio cinematográfico, ela tem muito um roteirinho que poderia facilmente ser um filme, porque ela é autoexplicativa, ela é a biografia do Lobo. Enquanto você vai lendo a história, vão ter páginas que são as páginas do livro contando o que aconteceu, né? Esse lance que tava comentando que ele mandou pro planeta todo, a gente vai saber agora, que rolou todo o esquema lá dele nascer arrancando o dedo da ia falar veterinária, da enfermeira. Não tá errado, né? Então, não estaria tão errado assim. Ele arranca 4 dedos da mina lá, da enfermeira, e mata os médicos, né? E isso não é quadrinho, né? Isso aí é a página do livro por extenso, contando e tal, intercalando com a história em si. Então tem aí uma vibe muito diferentaça de quadrinho, né? E o traço do Simon Bisley, ele tenta a todo momento puxar o seu foco para um personagem todo torto que ele desenhou. A ação da violência é tão exagerada que às vezes ele não desenha o lobo dando um soco, ele desenha o lobo pegando um cara pelo pescoço e batendo com a cara do cara na parede, aquele reto, assim. É muito cartoon o negócio, ao mesmo tempo que tem a vibe violenta. Você vê membro, sangue pra caralho, né? É engraçado porque o Grant escreve o roteiro da história, mas o plot e a narrativa também, né? O storyboard da história. Não, o storyboard mesmo da história é do Giffen. O Giffen desenhou e o Simon Bisley pegou o que ele desenhou e adaptou no traço dele. Então toda a narrativa também é do Giffen. É legal porque o Giffen tava fazendo um lobo extremamente tradicional antes, e aí dá uma despirocada nele que ele muda completamente o tom. É que nem o Gui falou, uma parada completamente diferente e funciona. Não, e isso aí a gente vai ver no terceiro arco, que vai ser o infanticídio, né? Porque o último Kizarniano vai ter toda essa abordagem da história da professora, já vai falar da Legião, até pra quem nunca leu Legião vai sacar qual que é o rolê, né? Ele é todo expositivo e ele também tem uma metalinguagem que tem uma galera que vai atrás dele enquanto ele tenta cumprir a missão, né? Pra dar o motivo das tretas do caminho. E uma parte dessa galera são as senhoras protetoras da moral e do bom costume intergaláctico lá.
Isso eu acho do caralho também, porque ele já tá prevendo o quanto que as senhorinhas não vão gostar do negócio, vão encher o saco, que tem muito a ver nos Estados Unidos nessa época, tava rolando um negócio de pânico moral protestante, né, das igrejas, que tinha muito aquele negócio de satanismo. Foi aí também que o metal cresceu, né, porque todo mundo queria ser radical, curtir Slayer, pra ser contra a igreja e tal, e o Lobo surfou nessa onda e representou essas tiazinha velha louca como vilã no gibi, mano. Isso é do caralho. E a gente só percebe esses pormenores depois de velho também, porque aqui no Brasil a gente tem um pouco disso, mas não como foi lá fora, né. A gente tem isso hoje, né? É diferente. Estamos atrasados aí, né? Nisso que bom que atrasou, mas enfim. Mas hoje em dia eu acho que isso é mais pra criar marketing do que intencional, tá ligado? Sim. Não, aquela coisa da Liga das Senhoras Cristãs, aquela coisa toda, né? Saiu o Crossed aqui e ninguém falou nada, então vamos fazer o quê? Exato. Gibi do Lúcifer tava na banca e eu não via nada na TV falando disso. Pois é. E assim, é tão essencial essa história que ela foi compilada depois aqui no Evangelho Segundo o Lobo. Maravilhoso. Que nome incrível, inclusive. Se você precisar ter um Gibi do Lobo na sua coleção, aí é esse capinha dura, né? Concordo plenamente. Porra, só existe esse, praticamente. Sim. Foi republicado algumas vezes na Panini e de vez em quando coloca de novo no catálogo. Acho que só uma vez. É? Quando o Simon Beasley veio, né? É verdade. Tem 2 edições. Eu sei porque eu tenho as 2, desculpa aí. Dá pra ver a diferença é o logo da DC que mudou, né? Era aquele logo que era o DC papelzinho lá, dobrando e depois... O Discovery Channel. Esse aí. E aí agora tá no DC raiz. O carimbinho. E nessa edição compila já a sequência praticamente da história, que é o Lobo Está Morto. Que é melhor ainda. Pô, é um bagulho surreal, né? Cara, Lobo Está Morto é maravilhoso. Eu gosto muito mais de Lobo Está Morto do que de Último Czariano. Eu acho que foi importante a transição, mas Lobo Está Morto, aí sim eu acho que é o Lobo já, tipo, beleza, já sabemos quem é o Lobo, vamos pirar, sabe? Tem o General Glória, não tem como ser ruim. É que o Último Czariano, o Lobo é meio que, sei lá, o herói da história. No Lobo Está Morto, ele é tipo o agente do caos da história só. Ele é o cara que cria caos do inferno, no céu, na terra, em todo lugar. O Lobo funciona melhor como agente do caos do que como protagonista, herói da história. Sim. E tem o famoso aviso da editora Abril, né? Desaconselhável para menores de 18 anos. Aí você abria a revista. Fecha essa porra, moleque! Não, era desaconselhável para bundões. Desaconselhável para bundões, é isso aí. Fecha essa porra, moleque. É o melhor aviso que eu já vi. Mas eu acho que comparando com o Último Czarniano, é meio que uma comparação, sei lá, Robocop 2 e Robocop 1, ou Rambo até, que o primeiro é uma história contida, bem feita pra caralho, cheia de camadas, e o segundo é só vai, né? Se joga, né? Se joga, né? E é bem isso, tipo, é bem mais divertida a sequência e tal, mas não é uma história tão bem pensada e produzida, amarradinha, que você vai reler e cada vez pescar uma coisa, né? Sim, é loucura, só loucura. É nessa que tem Deus de chinelo vendo TV falando, meu Deus, tira esse cara daqui. Sim. Essa cena é maravilhosa, cara. E a melhor explicação pra imortalidade que o quadrinho já deu, né? Nenhum dos dois quer ele ali, pronto. Demais, velho. Eu acho engraçado que é a história de um alienígena, mas todas as religiões que aparecem no paraíso são terrestres, né? Tem Hare Krishna, né? É só deuses terrestres que aparecem ali. Quem mata ele é o Fezes, né? Melhor personagem aí. Mas sempre que ele volta no passado também é na Terra, né? Na Terra. Na Segunda Guerra com o General Glória, tá? Como mulher. Dá a entender, né? Mas não sei se seria isso. Mas é o que faria sentido também, né? Foda-se. É um comentário sobre tudo isso, né? Então eles não se importam muito com muita lógica nessa história. Só vai. O Lobo é o personagem mais foda-se de todos, né? Então acho que a gente... Sim, mas é a partir daí, né? E aí vai ficando cada vez mais, né? Depois vai diminuindo um pouco, na verdade. Eu acho que aí depois. Tá praticamente no ar. Sim. Não, mas é até um ponto que eu acho que é quando começa a dar uma certa estranheza quando ele se encontra com outros personagens da DC. Porque aí ele foi tão loucura que quando ele encontra com outro personagem é meio... até quando ele encontra com o Guy Gardner, nessa época eu acho esquisito, sabe? É meio... Eita, não combina mais tanto. Já foi pra um caminho... Ele criou o próprio universo DC paralelo dele, né? Não combina mais, né? Ele vai pra essa vibe e o negócio de escola da realidade ali, do momento, né? Mas isso acho que vale pra um monte de coisa, né? Tipo o Cavaleiro das Trevas, na época que ele saiu, antes você encaixava aquela... Cara, até a Liga Cômica tem isso, né? Não precisa ser só violência, o humor também faz destoar. Sim. É engraçado porque no Lobo the Duck, o amálgama Marvel DC do Lobo com o Howard the Duck, o personagem dele também é desatrelado do resto do universo amálgama, tanto que no universo dele todos os heróis amálgama morreram. A história dele é ele
investigando quem matou aqueles heróis. Então mesmo o Lobo The Duck é desatrelado também do universo amálgama dele, que nem o Lobo é desatrelado do universo DC dele. E o Howard também era, né? Perfeito, foi a escolha perfeita aí. Criam, de certo modo, o próprio universo DC, ou amálgama, ou Marvel deles. Nesse período aí dessas minisséries, então teve aquele crossover com o Desafiador, né? Até reli por alto pro podcast anterior, né? Sobre o Desafiador. E ali eles usam basicamente as histórias do Lobo Está Morto, né? Ele morre e não pode morrer, e aí o espírito dele fica pra lá e pra cá e volta toda hora. Mas a melhor coisa dessa é o nome, né? Como que era? The Brave and the Bold, né? The Bold, só que bold de careca, né? Muito bom. A gente falou isso no programa anterior do Desafiador, a gente cita essa parte, é muito bom. E uma coisa que acho que tem que chamar atenção é que assim, a gente tá babando ovo do Simon Bisley, mas quem desenha o Lobo Desafiador e o Lobocop era, né, o Martin Immon, que é um cara que morreu super cedo, tanto que você vai ver a biografia do cara, ele fez esse 4 GB e foi isso. Caralho. Eu comentei até com o pessoal, quando a gente tava falando sobre o Lobo Desafiador, que ele tinha se matado, né, cedo e tudo mais. E eu gosto muito da arte dele no Lobocop, mas eu acho que no Lobo Desafiador a arte dele é extremamente confusa e... Ah, uma loucura. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros de hoje são Rodrigo Milfonte Moreno, Adrian Michael, Cláudio Bento de Oliveira, Fabiano Jabur Ceci e Shoichi Mizuno Motoyama. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Teve o especial do Natal, né? Foi já nessa época. Foi 91, 92. Coelhinho da Páscoa contrata o Lobo pra matar o Papai Noel, que é uma loucura da porra. E é bom pra caralho. É tipo, meu Deus, era tudo isso que eu queria em quadrinhos, eu não sabia, porque não existia nada como isso na época. Não tem, cara, não tem. Você pega 95, a Image tava... Somos os quadrinhos radicais, é que Image é 92, certo? Sim. E aí a galera tava lá, nossa, aqui é o futuro, olha, o cara tem aqui 500 pochetes e uma metralhadora maior que ele. Muito foda, né? Aí vem o Lobo e fala, vocês podem ter arma, mas eu mostro o que a arma faz, né? E aí, caralho, o bagulho é outra realidade. Cara, eu tenho uns gibi em inglês do Alan Grant com o Simon Bisley de antes do Lobo, e você vê de onde vem essa porra, né, cara? Sim. Eles já eram loucos lá nos gibi em inglês deles. É muito doido. Que é a... Meu Deus, como é que chama a revistinha que saía a Tank Girl? Não era Heavy Metal, era outra. 2000 AD, não era? 2000 AD. Eu tenho as edições espanholas que saíram no Zé Víbora especial, que eu até pedi pro Simon Bisley autografou uma pra mim. É uma história de Velho Oeste, que o cara chega numa cidade e tá assim, bem-vindo, sei lá, 500 habitantes. Aí ele entra, mata todo mundo, aí quando ele vai matar a última pessoa, aí ele fala, você é a última pessoa da cidade, sei lá, de El Paso, uma coisa. Ele fala, não, mas essa aqui é a cidade de bem-vindo. Aí ele, opa, desculpa. Aí ele vai embora e mostra a placa, tipo, bem-vindo, um habitante. É o Simon Bisley desenhando. A revista que eu tô falando é a Deadline. Deadline. Quem conseguir achar uma revista Deadline, você vai ver de onde veio a porra toda, porque tava rolando aí a principal do rolê, e a Deadline era uma revista universitária de quadrinhos inglesa. E aí lá surge o Brian Bolland fazendo loucura, Jamie Hewlett e tal. Tem até Love and Rock, se eu não me engano. Toda essa galera mais underground que não encaixava naquela coisa cósmica doida do heavy metal veio desse caminho aí. Que depois vai pra heavy metal, vai pra 2000 AD, né? Era tipo, o trampolim da 2000 AD era fazer a Deadline. Laboratório, né? Era a malhação das revistas de quadrinhos inglesas, era. Que é dessa época também, 95 e tal. Você vê que o Simon Bisley muda muito o traço dele aí nessa época, né? Muito que por influência do próprio Kit Giffen, que já tinha um traço soltaço, né? Sim. Que uma revista importante pra caralho, né? A gente falou do Lobocop aí, do Martin Immon, mas tem a Lobo Infanticídio,
que é totalmente desenhada pelo Kit Giffen, e é um dos desenhos mais louco e retardado que você pode ver num gibi de linha super-herói, assim. E essa demorou no Brasil, né? Ela foi sair muitos anos depois pela Metal Pesada. Sim. É aquele traço mais angular do Kate Giffen, né, cara? Que ele fez eu até comentei antes que a última história do Lobo pré-crise ali na Omega Man é nesse traço, só que menos detalhado, né? Mostra muito close e tal. E é um traço meio europeu, assim, se você for ver da linha clara, né? É bizarro, assim, você tentar interpretar esse traço e comparar com alguma coisa, né? É o Kate Giffen soltaço ali, metendo uma personalidade dele. E a Infanticídio, ela é como se fosse a continuação do Evangelho do Lobo. Se fosse encadernar ali a parte 2, teria que ter o Infanticídio. Seria o Novo Testamento do Evangelho segundo o Lobo. Basicamente. Na verdade, ainda é velho, né? Porque esse negócio de matar os filhos é Velho Testamento, né? Se bem que o Novo Testamento é tudo sobre matar um filho, mas enfim, vamos seguindo. Porque a história do lobo, basicamente, tem uma galera fazendo uma emboscada pro lobo, e aí, durante a história, spoiler, você vai descobrir que todo mundo que tá naquele planeta tá traindo o lobo é filho dele, filho bastardo, porque além de matar, ele gosta muito de fornicar pela galáxia, né? Então ele tem muitos filhos bastardos. Errado ele não tá. Quer dizer, de ter filho bastardo sim, mas de fornicar não. Né? E é legal porque todo mundo tem uma manchinha na cara e tal, né? E você vai sacando por causa da pinturinha do Kiss dele e tal. Cara, é muito foda o desenho. Tem umas horas que lembra Moebius, assim, ó, as máquinas, as coisas. Eu não sei como é que a galera não reimprime essa porra, porque só tem no Brasil aí com papel lixo, né? Porque esse é o problema do Lobo e Deadman também, que a revista é escura pra caralho. Então, porque na Nacional você não entende nada do que tá acontecendo, de tão escuro que é. E saiu por que editora, essas porra? Era Metal Pesado e seus 500 nomes derivados. Aquelas revistas que a gente sabe que o licenciamento era meio duvidoso, né? O licenciamento era real, eles só não pagavam. Então, fica aí a informação pro ouvinte. Licenciava fazer 100 e fazia 2.000. Tipo isso. Essa Infanticídio eu acho uma pena tanto não terem republicado quanto não terem voltado com a filha do Lobo, que no final ela morre, mas dá a entender que ela pode voltar, né? E nunca mais voltaram, apareceu um cara... voltou, só que foi de uma forma muito ruim, né? É outra, né, na verdade. Né? É uma outra, né? Não lembro qual o nome da filha dele nessa mini, mas agora virar com essa crush que é outra coisa. Mas essa filha era muito boa, e ela é muito bem trabalhada na mini. Nossa, ela parecia a Elis Regina do mal, assim, a menina era muito... Caralho! A Elis Regina do mal, puta que pariu, velho. Essa foi foda. A menina era muito 13, tio. Cara. E o combate, tem uma cena que ele grampeia o nariz dela numa rocha gigante, assim, na montanha. Ele dá um soco, estica, ele acende o cigarro, ela volta e quebra a rocha, assim, de lado. É papaléguas total o bagulho. É tipo, é muito Looney Tunes. O Lobo bom mesmo é isso aí. É pra dar risada do exagero e tal. E é aquela... É adulto? É, mas, porra, é coisa de moleque essa porra, né, mano? É adulto com problemas mentais, como somos todos nós. Né? É um bom ponto, né? E aí, depois disso, nos Estados Unidos, tem um monte de série que aí a galera vai tentar, né? Pegar a vaquinha do Lobo lá, que tava dando certo pra caralho, principalmente com a galerinha do heavy metal e tal, e, mano, tem muito one shot do Lobo, muita história foda. Nessa época que tem os crossover com Authority também, né? Não, mais pra frente. É muito mais pra frente, nossa. Tem um especial que o Lobo vai na Comic Con e mata todo mundo, tem o especial que o Lobo vai na coluna de nudismo, que é muito foda, que tem o código de barra aí na rola dele na capa, assim. Tem um especial que ele vai pra cadeira elétrica, que é o outro gibi do Martin Immon. O Martin Immon, eu tava olhando aqui, ele fez 8 gibi na vida dele. Esse filho da puta desenhava muito aí. Tem um gibi dele que chama White Trash, que é fudido pra caralho, é o único longo dele. Ele não vai pra cadeira elétrica, esse é um que ele tá no barbeiro, e daí prendem ele na cadeira do barbeiro, e ele dorme, ele tá no barbeiro, ele vai arrumar o cabelo dele, e daí ele dorme, ele pega no sono, 2 caras lá reconhecem ele e começam a zoar ele, porque eles querem matar ele, só que falam, não, ele tá dormindo, vamos zoar ele antes, depois a gente pega a grana da recompensa que ele vai receber por um trabalho dele, e pronto, e daí eles começam a zoar o cabelo dele e tudo mais, prendem ele na cadeira, começam a dar choque nele. Então é uma cadeira elétrica. Se tem eletricidade Então, e ele tá na cadeira... A capa dele é ele na cadeira tomando choque, mas é uma cena do gibi que ele tá no barbeiro, na verdade. É, aquele vai preso é Death to Texas, acho que é. E tem uma que nunca saiu no Brasil, que é Contract on Gar, não sei falar essa porra, que é o Lobo Está Morto parte 2, mano.
Essa porra é maravilhosa. É uma mini em 4 edições também, que eles revisitam toda a história. O Lobo está morto. Só que o desenho já é meio normalzinho. Eu nem conheço quem escreve, quem desenha ele. É o Kieron Dayfrey. Não sei quem é. o Death and Taxes? Não, essa aí é o Contract Gouge. Tá. Porque nessa época eles começam a fazer uma linha de mensais também, né? Junto com as one-shots. O Kate Giffen fica de saco cheio, porque começam a dar uma censurada nele, né? Porque tem que vender mais e aí tem que deixar a parada mais pausterizada. E aí a parada vai caindo, né? Aí fica só Alan Grant se virando, mas já você vê aquele clima de tô fazendo isso aqui pra cumprir tabela, né? A mensal é divertida, mas ela já não tem metade da violência e o Lobo é um personagem que, tal como o Hellboy e outros, se você lê todo mês, perde a graça. Eu acho que a mensal dele cansa. Tem bons momentos, tal, a arte do Valsemix até que combina, tal, mas vai cansando. O Lobo não é um personagem pra ter mensal. Eu acho que quando eu coloco uma narrativa muito complexa no Lobo, já se perde, porque o Lobo é pela graça de uma piada simples, que a graça, na verdade, é a violência visual, essas coisas. É dedo no cu e putaria. É isso. Os one-shots funcionam muito mais. Porra, tem um one-shot que é I Quit, que é o Lobo tentando parar de fumar por causa de uma poça que ele fez. Essa saiu aqui como mensal. Ah, saiu? Saiu. Aqui você falou também dele preso, que é Lobo Chained, que também é um one-shot, que é só porra louquice do Lobo numa cadeia, matando todo mundo que tá lá dentro, também é muito essa aí que eu boa. confundi, tá certo. As one-shots são muito boas. Aquele An-American Gladiators também tem, que são 4 edições. Isso é uma mini, Que saiu naquele anti-heróis do universo de cine. Né, saiu aqui olha aí. também essa parada aí. Tem os seus pontos. Eu acho que o legal dele é quando cai na mão de um cara porra louca. Eu não vejo nem muito o lance da complexidade. Eu vejo que é o cara querendo brincar com o personagem, tá ligado? Que se você pega alguém que não tem muita familiaridade, não é da zoeira, aí o bagulho fica engessado, que é o que aconteceu com a mensal dele toda, né? Com o tempo. É que a mensal também é do Alan Grant, né? Eu acho que o mérito, na verdade, é que nos one-shots ele tinha liberdade pra ele fazer as histórias que ele queria fazer, as histórias que ele tivesse vontade de fazer graça. Na mensal ele tinha que manter uma linha narrativa ali em volta do Lobo. Mas quem desenha é meio merda, né? O Valsemix até que eu gosto, né? Perto do Baisley, né? Aí é foda. Pelo que eu tô vendo aqui, o Giffen sai rapidinho da mensal e fica só o Grant, e a DC já encadernou a fase que tem o Giffen junto, mas a fase só do Grant nunca foi nem encadernada. Não. Por que será? Não. A que eu tava falando aí da convenção, quem desenha é o Kevin O'Neill, mano. É tipo um sonho molhado de ser caralho. Caralho, Kevin O'Neill. Que é o emulador de Kate Giffen, ou vice-versa, Sim, né? sim. É o Kate Giffen ultraviolento. Doideira. Esse negócio de chamar uns caras doidos pra fazer, às vezes não funciona, né? Porque mais pra frente a gente vai ter o Lobo versus o Capeta lá, que é com o Sam Kiff, é uma merda, né? Mas o Sam Kiff não é um bom roteirista, né, cara? Nem desenhista. Quer dizer, pode ser. O desenho é bom. Mas essa história não tem nenhuma linha narrativa, é só um monte de coisa acontecendo sem nenhum propósito, na verdade. É muito ruim essa Mas história. espera que o Gui tá reclamando aqui, não, porque essas histórias, não sei o que, não são porra louca o suficiente. Aqui tem um momento que, pelo que eu tô vendo, encaixa já pouco depois disso tudo, que é o Lobinho. Você vai falar isso mesmo? Da o Justiça Lobinho é legal, Jovem. cara. Eu gosto do Lobinho. Eu quero, eu gosto. Eu gosto. Conta aí o Lobinho, Branca. O Lobinho é o Lobo sendo rejuvenescido até a infância dele e entrando na Justiça Jovem, cara. Eu acho divertido, eu acho que é um jeito mais interessante de usar o Lobo na cronologia DC do que o Lobo. Porque você já até brinca com o fato dele estar mais infantil, né? Ele sim. virou uma criança. É muito bom, cara. Mas é tão ruim que eu preferi o Kid Flash. O Lobo na cronologia DC fica forçado. É naquele arco lá que todos os adultos viram criança? Quando acaba o Clarion devolve todo mundo ao normal, menos o Lobo. Menos o Lobo. Ele fica praticamente até o fim. Não até o fim, né? Porque daí o Lobo volta a ser adulto, mas daí uma gota de sangue dele se transforma num novo Lobo, que é o Islobo. É o Islobo, eu Que tinha esquecido. É o disso. Lobo na forma infantil dele, só que mais filho da puta. E ele sim vai até o final. Porque, aliás, esse negócio dele regenerar a partir de uma gota de sangue, na luta com o Vrildrox e tal, depois, isso é eliminado, né? Pra não ser tão apelão. E aí, justamente por causa do rejuvenescimento, isso volta. Naquelas primeiras histórias do Omega Man, tem uma hora que tem uma explosão que vai morrer todo mundo e um cara que tava lutando contra ele cria um campo de força ao redor do lobo. E ele falou, você me salvou? Falou, lógico, eu não quero um monte de lobos depois dessa porra dessa explosão. Exatamente. Na liguinha também,
a Barda fala, não machuca ele, porque se ele sangrar, um monte de lobo vai nascer no sangue dele. Sim. Era muito apelão, né, bicho? Tem uma história da Mensal que a capa é talvez a capa mais foda de todas, que é o rosto do lobo com um monte de lobo brigando em cima, assim, saindo do olho. Sim. Eu tive uma camiseta disso nos anos 90. Que da hora. Essa história é a história que acaba o lance do sangue dele, que aí só sobra um, multiplica, coloca um Isso. soro lá nele, isso doido. mesmo. Se eu não me engano é o Virodrox também. É o Virodox, eu lembro que era o Virodox. Eu não lembro se ele Sempre faz esse ou filho manda da- alguém fazer, mas tem o Virodox no meio. E aí nessa história é onde eles tiram esse lance do sangue aí, porque realmente fudia qualquer coisa que você queria fazer com o lobo É aí. muito apelão, né, porra? Não é à toa que assim, né, a gente vai ter um negócio do lobo enfrentando ele em vários casos, né? Um é que a gente citou, meio passamos, é que tem que ter um destaque do caralho, é o Lobo e Máscara. Puta, esse é bom demais, cara. É muito bom, cara. Eu queria tanto o lobo mais desenhado pelo Doug Mankey, inclusive. Combina tanto. Essa daí é o nível máximo da violência doida num traço um pouco mais comportado, né? Ele consegue utilizar ao mesmo tempo que ele tem um painéis, né? A dinâmica dele é muito cinematográfica, eu acho do caralho. E a história é isso, né? É o lobo caçando o Máscara pra ter uma viagem no tempo e descobrir que ele tava caçando ele mesmo com a máscara. Que ele era o destruidor de mundos. É muito bom. Cara, é genial, velho, porque é o que a gente tava falando, é simples, só que ao mesmo tempo, cara, é umas reviravoltas que a gente fica, velho, como que isso, né? Só que é muito bom, é muito bem construído, é muito divertido, que eu acho que é o principal das histórias do Lobo. Lobo e Máscara é um dos pontos altos pra mim do Lobo, mas eu gosto muito mais da primeira edição, que é o Lobo completamente perdido vendo as doideiras do Máscara. Sim. Na segunda é o Lobo com a Máscara, mas a primeira, É. o Lobo e o Máscara, cara, pra mim isso é insuperável. Ainda mais o traço do Monkey, puta que pariu, como é bom isso. Cara, tem uma cena que eles já se mataram tantas vezes, só tá uns vermezinhos cada um deles, né? Se olhando, não sobrou nada. E essa história ela é tão foda que era praticamente a primeira vez que o Máscara foi publicado no Brasil, né? Tinha saído só umas 2 edições do desenho animado. O Máscara original O mesmo. desenho animado não é Máscara, né? Não é? O original mesmo foi a primeira vez no Brasil. Que era, porra, fudido aí. Depois, por causa dessa história, saiu aquela história horrível lá do Batman, Coringa e Máscara. Puta, eu adoro essa história. Eu acho divertida. A do Lobo é melhor É mesmo. divertida, mas- eu acho divertida também. Dos crossover do Batman, é um dos poucos engraçaralhos, né? Sim. Talvez o único. É mais Coringa e Máscara do que Batman. Coringa, Máscara e Batman, né? O Batman tá lá porque tem que estar. Tem que vender. Aqui está Vital. Logo depois começou a ter uma certa volta do Lobo tradicional, né? Tipo, teve aquele Lobo Sem Limites, que saiu em 2003, 2004. É esse que ele enfrenta o cara que ele dá, tipo, com as bolas pra atacar o lobo, É né? muito escroto. Sim. Esse é que ele virou Rob Zombie, na verdade. Exato, total. exato. Aí é o Lobo de Que ele Dread. fica com os dread e tal. Eu acho lindo o visual e eu acho uma puta história do Lobo, cara. Eu gosto. Eu acho a história ok. Essa história, ela tem um lance que ela se apoia muito em metalinguagem pra ser legal, né? Totalmente. Tanto que eu tenho curiosidade de se lendo hoje como que eu perceberia, porque ela falava muito sobre os problemas do mundo na época, né? O terror, aquela coisa do Guerra ao Terror, tá muito bem inserida ali. Ela tem uma paródia aí do Bush, uns negócios assim. Sim. E ela tem um negócio que tem hora que a história vira uma história do Art, né? Pra contar a história dele. O traço Muito bom. é meio... Não é realista, né? É meio, sei lá. É, mas não é tão pirado, não é o Simon Beasley, né? É um pouco É, mais... mas é com bonito pra volume, caralho. meu. É bonita. lindo. Eu acho que a melhor coisa da minissérie é a arte, mano. É um cara que chama Alex Harley, é o desenhista. É menos anárquico, né? É um pouquinho mais tradicional. E consequentemente fica menos cartunesco, né? Tanto que quando ele vai fazer essa brincadeira de tentar sair um pouco disso, ele muda a linguagem, vira o outro gibi, né? O do Art aí, tem umas parodiazinhas que ele vai fazendo. E ele força muito a barra de um personagem que eu acho uma merda, que é o Besouro Bisonho, é isso? Besouro Bisonho. Besouro Bisonho. Porra, né? Besouro Bisonho vai tomar no cu. Metia lá o Besouro Azul logo, pô, esse porra aí. O que esse cara tá fazendo aí?
É que o Besouro Bisonho, ele é o Deadpool original, né, cara? Que coitado. Não, e o Giffen tinha, né, um negócio de querer usar ele em tudo, né? Não, o Giffen colocava ele em várias histórias com o Eu Lobo. acho que ele foi criado, né, pelo Giffen. Foi. É o primeiro personagem 100% criado pelo Giffen. Ele fala que o Lobo e o Besouro Bisonho é duas ramificações de um personagem que ele tinha feito quando ele era mais jovem, que depois ele até fez na Marvel. Eu esqueci o nome do personagem. Lunatic, isso. É, que era um vilão cósmico da Marvel. Então, tanto o Lobo quanto o Besouro Bisonho vieram da mesma fonte. Então, acho que é por isso que ele usa o Besouro Bisonho. Ele usa também no Lobo The Duck, ele coloca uma amálgama do Besouro Bisonho com o Lunatic. Ah, olha aí. O Besouro Bisonho é isso, né? Ele é metalinguagem pura. Então, nessa história que é mais metalinguagem, faz sentido. A gente pulou o momento de maior vergonha do Lobo, que é o Marvel vs DC, né? Não. Esse é um dos momentos de maior vergonha do Lobo. Cara, mas eu fico tão puto porque ele foi uma das lutas que foi votação, né? Então o sentido passou longe, né? Porque não só o Lobo derrotaria o Wolverine normalmente, é numa época que o Wolverine não tinha adamantium e tava com o fator de cura sobrecarregado por isso. Pra quem tá ouvindo e não sabe essa polêmica que todo mundo que já discutiu em quadrinhos na internet já deve ter visto alguma vez, teve o especial Marvel DC, onde os heróis se enfrentavam, né, de editoras diferentes, e algumas das lutas eram votadas pelos leitores. E o Wolverine ganha do Lobo, e não mostra nem como. Absurdo. Por motivos de anos 90, né? Mas eles estão lutando no bar, aí eles caem atrás do balcão saindo na porrada, e aí sai o Wolverine fumando um charuto, tipo, essa foi fácil. E não é nem o Wolverine sai no charuto, era que ele pega o charuto que o Lobo tava fumando antes. É verdade. É pra ser ridículo mesmo. Eu acho que o roteirista falou, porra, velho, faz eles querem entrar de balcão e eles saindo fumando charuto só pra pagar de fodão e segue a história, sabe? Não tem como. Não faz sentido nenhum. Tem uma leitura que faz sentido, fora... O que faz sentido mesmo é que a galera votou e foda-se e as pessoas não sabem votar, né? Mas tem o lance do Lobo ser, nessa época, também uma paródia do Wolverine, aí aquela disputa de... né? Quem que é o mais famoso. Eles se encontrarem faz sentido. Eu acho até legal, daria pra colocar uns diálogos bons ali. Mas não foi, né? A própria questão do charuto, na verdade, o Lobo fumava o charuto por uma piada em cima do Wolverine fumar o charuto também. Sim. Então a piada do charuto nessa história é meio que o Wolverine pegando de volta o charuto que o Lobo tinha pegado na paródia. Falando em paródia, existe uma paródia dessa história que chama Louco versus Wolverine. Você já viu essa porra? Caralho. Não. Caralho, eu já vi isso em Scan. Olha, depois do hentai que você mandou pra gente, eu tô com certo medo de perguntar como que é. Não, essa saiu na gringa pela Eclipse Comics lá, é meio que uma revistinha média paródia mesmo, que aí ela conserta esse negócio aí, os caras fizeram de bia. A capa é legal porque é uma paródia do Superman vs Muhammad Ali. Mandei o link no chat, mas vocês podem procurar aí, é um negócio bem diferentinho, tem uma zoeira e... A capa é bonita. Pô, tá aparecendo ainda mais aqui o Nazi do Ira, o Wolverine. É legal que o Wolverine, eles estão lutando boxe e o Wolverine tem as luvas de boxe na ponta da garra. As luvinhas. Maravilhoso. Tem os Beatles na capa, é uma doideira. E o Lobo tinha muita paródia, né? Até a Image ficou com ciúme do Lobo na época e fez aquele Blood Wolf lá, que era a mesma merda. Nossa, verdade. Cara, ele era ruim até pro padrão da Image, né? Olha que frase que você falou, né, cara? Caralho. E uma outra lutinha aí que a gente pulou, que a gente falou do Máscara, o caralho, mas tem também o Lobo e Batman, com o Simon Beasley, que essa daí, cara... Ah, essa é boa. Essa é boa, é bem velho. boa. Porra. Eu gosto muito, que é túnel do tempo e eles deixam tudo bem absurdo pra mostrar que não é na cronologia e eles vão fazer o que eles quiserem, né? Nossa, não, e eles investem tudo, né? Parece o que os caras fazem com o cinema hoje, né? De multiverso. O Gordon é o Alfred. É. O Tim é o Asa Noturna. O Dick é o Robin. Não, é muito doido, é muito doido. Isso aí é bem legal mesmo. É um crossover que vale a pena ler. Não, se você achar essa porra, tem que comprar. Eu mesmo já comprei uns 8, né? Sempre que eu vejo. Se você não estiver encontrando, vai lá na casa do Gui, pede um. Ele não vai nem sentir falta. Todos estão lá. Mas crossover por crossover teve um muito ruim, que é o com o Juiz Dredd. Lobo e Juiz Dredd é chato. É uma história normal, né? Parece que você comprou uma 2000AD e é mais uma história. Eu lembro de não ser nada demais, assim. Faz muito tempo que eu li, mas eu não lembro. E tem o crossover do Lobo com o Batman, não do Elseworld, que também é chato. Ah, esse eu nunca nem terminei de ler, cara. É ruim. É ruim. Desenhos bonitos e tal, mas é tipo... Bom mesmo é do Batman preto e branco. É verdade. Sim. Batman preto e branco é legal. Mas é que, cara, Batman e Lobo a sério não dá pra fazer, cara. Ou você faz uma historinha que não é engraçada, tipo que o Lobo aparece pra fazer alguma coisa, mas tal. Mas se você quiser colocar o Lobo soltão numa história do Batman, não dá, não faz sentido.
o Lobo sério não dá pra fazer, em nenhum sentido. Não, você faz ele fazer um coadjuvante, você pode colocar ele fazendo uma ponta, mas ele central numa história do Batman em Gotham, não tem como. Sei lá, eu fiquei tão desgostoso com o Lobo que eu tenho, porque depois do Lobo Sem Limites aí a gente foi ter praticamente os Novos 52, né? Aí sim, aí eu entro. Pera aí que tem uma coisa muito importante, que é a minissérie, a maxi-série 52, em 52 edições, Essa é legal. Pô, isso é muito bom. que ali o Lobo vira um líder religioso e é legal pra caralho. É legal. Isso eu gosto. Aquilo é legal. E é um jeito de usar ele de zoeira sem precisar apelar pra Ele outra de violência, papa né? do negócio, cara, que maravilhoso. Ele já tinha virado líder religioso no Gibi de Linha. Ele já tem uma carreira religiosa. Mas naquela época que fazia tudo, né? Tanto que ele de padre, ele conta uma das melhores piadas da história do mundo em quadrinhos. Que ele fala pra um gago e um cara de muleta sem perna aí atrás da lona. Aí ele fala: qual seu nome? É Toad, e o seu nome é Edson. Então Edson, vai lá e fala com ele. Aí Edson, seu gago, vamos lá, você vai pegar e vai conseguir falar direito depois que eu fazer essa prece. Ele faz a prece, aí ele fala: joga a muleta. Aí o cara joga a muleta assim, aí faz tof. Aí, Cai no chão. aí o gago: você está curado, gago? Ele: o tosse saiu de tunda. É errado assim. Vá, uma coisa do Lobo que é errada. É isso aí, cara. No gibi deve ser legal. O gibi é bom, É o Lobo Pastor aí. Mas depois dessa do 52, eu acho que aí vem só ladeira abaixo mesmo. Antes dos 952 tem uma participação bem pequena no Lanterna, depois do Blackest Day, que é quando ele pega o anel vermelho, ele nunca usa, ele só quer ter em caso de emergência, mas o anel vermelho realmente combina com o Lobo, né? Blackest Night ou Brightest Day? É Brothers Day já. O começo do Brightest Day, depois do Blackest Night é o Brightest Day mesmo, né? Sim. Mas se você fala que o grande momento dele antes do 952 foi Dia Mais Claro, você já sabe que, cara, imagina o pior. Exatamente, né? Mas só uma coisa, essa antes que a gente falou do 52 é quando ele é tipo um bispo de uma religião, é isso daí, né? Ele é o Papa daquela religião. Com os golfinhos falando com ele. Isso, dos golfinhos, e aí ele serve lá o deus golfinho, aí quando ele descobre o poder do olho lá que ele vai entregar, ele mata o deus que é o olho esmeralda, né? Sim, não, é muito bom, cara. É muito bom, que você fica muito confuso com aquilo. Sim. Mas depois é isso. Já mais claro, tem uma história no inferno, com a Zatanna, com o Deadman e vários personagens que ele aparece, mas é tipo meio foda-se, né? É umas histórias jogadas, né? Só depois disso. Mas aí tem os novos 52. É uma coisa antes aí, que eu achava que era depois, mas é antes, que é o crossover com o Authority. Uhum. Sim, que eu comentei lá atrás. Os dois crossovers são que bons. é a continuação do Lobo vs Papai Noel. E são dois, né? São dois. Que é o primeiro volume, que é Feliz Natal. Uhum. E tem uma premissa do caralho, porque o Meia-Noite e o Apolo lá tem uma filhinha, e aí a filhinha dele tem uns poderes de distorcer a realidade, ela é praticamente lá a feiticeira escarlate desse universo, né? E aí ela lê o gibi do Lobo enfrentando o Papai Noel e descobre lá que não tem mais Papai Noel, porque ele matou tudo, tá tudo fodido, eles vão pro Polo Norte, e aí a realidade lá é revisitado, toda a história, né? A gente vê todo mundo morto, fudido lá, as caveirinhas dos elfos. É do caralho, aí tem a luta desse, e depois tem a continuação, que aí vai ser contra o Coelhinho da Páscoa, né? Que é um massacre de férias, alguma coisa assim. No final ele vai atrás do Coelho da Páscoa. E Simon Beasley, porra. Kate Giffen, Alan E Grant. essa acho que nunca saiu no Brasil, né? Saiu pela Panini. Boa. Eu tenho uma versão gringa. Muito boa. É muito boa. Talvez, acho que é a última edição que tem o Dream Team aí com os três. Né? Porque depois a gente só vai ter aí o... Depois a gente chega lá, mas né, estamos nesse momento. Porque agora sim, os novos 52, que quem ouve o podcast sabe que a gente não tem o menor apreço, né? Por dizer de uma forma simpática, que ele aparece primeiro de um jeito escroto, que é no Deathstroke, né? No Exterminador do Rob Liefeld, cara. Porque foda-se, tudo certo, né? Caralho. É os novos 52 com o Rob Liefeld. Vai sair uma coisa boa. 52 é tão bom que eu parei de ler gibi de herói aí. Nunca mais. Eu também. Muita gente, também. né? Foi meu ponto de parada de mensal. A DC morreu. Aí eu falei, agora não precisa mais. Mensal não, eu parei de ler tudo. Eu parei de acompanhar regularmente. Depois eu pego arcos que me destaque, alguma coisa assim. Mas eu parei por um bom tempo mesmo. E, cara, aqui é muito bizarro, porque eu até vi quando eu tava pesquisando pro podcast, um cara comentando, que parece que assim, alguém da DC falou, porra, a gente vai reformular o Lobo? Pô, chama o cara que criou o Deadpool, velho. O Deadpool é a mesma vibe, é engraçadão, loucão.
Só que o Deadpool do Liefeld não era isso, né, cara? Era exatamente o tipo de personagem que o Lobo tava fazendo paródia. Então, tipo, fica um idiota. O Lobo virou o que ele tava parodiando. O Deadpool, na verdade, só se torna Deadpool meio que copiando muito do Lobo dos anos 90, né? O Lobo andou pro Deadpool nos anos 2000 correr. O Deadpool era uma mistura do Lobo com o Besouro Bisonho. Ou seja, era o Lunatic. O Deadpool, ele só conseguiu ficar legal quando ele ficou violentinho. Sem violência, o Deadpool é muito sem graça, mano. Porque ele não tem um contraponto lá pra chegar no final da piada, sabe? Da zoeira. A violência e a metalinguagem, né? Ele não... é raso, né? O Deadpool fica bom quando o Wade pega ele pra escrever, daí depois o Joey Kelly e depois o Nicieza. Ele mantém uma boa fase aí, mas só que depois, que nem o Lobo, na minha opinião, ele descamba muito na paródia que ele deveria estar fazendo. Vira bobeira, né? E vira bobeira, fica gratuito. Quando tentam fazer ele ser sempre protagonista de tudo, daí se perde. Para de ser algo diferentão, né? Eu também acho legalzinho quando chega a fase do Brian Posehn, que é um comediante escrevendo ele, né? Que é o tiozão do metal lá. Fica aí nosso curto podcast sobre Deadpool no meio do podcast sobre o Lobo. A gente só vai fazer o podcast Deadpool quando ele fizer 40 anos, né? É claro, vai sim. Mas é isso, porque depois desse Lobo do Liefeld, ele meio que dá uma sumida e aparece um novo Lobo. Que esse eu sei que é o que o Gui mais ama. Caralho. O All New, All Sexy Lobo. É o Lobo original repaginado, né? As cores, tudo. Exatamente. O visual dele e a personalidade dele são muito mais próximas do Lobo original do que o Lobo dos anos 90. Com certeza. Ele é mais parecido com aquele do Omega Man mesmo, né? Isso. Não só o visual, mas a personalidade dele também é arrogante, se levando a sério, mas também levando a situação a sério. Eu não sei lidar com esse Lobo. Na época eu fiquei puto e tal, mas eu tenho medo de soar que nem esses caras que não gostam do Homem-Aranha negro, tá ligado? Eu fico, caralho. Sim. Faz sentido, porque eu lembro que na época era, o Lobo virou emo. Eu lembro que era o comentário de todo mundo. E não tem nada de emo, né? O pessoal viu colorido, não gostou, aí chamou de emo. Ele ficou esguio, de cabelinho curto, ficou meio metrosexual, na verdade, né? Ele é ruim. Ele não é ruim por causa disso. Ele é ruim. Não, a mensal dele é boa, a mensal dele é divertida. O Lobo 952 é aquilo que a gente fala sobre ler alguma coisa com distanciamento, que nem, o Homem-Aranha da Saga do Clone, o Super-Homem Elétrico, tudo isso que na hora a gente acha que vai ser definitivo e depois a gente vê que ficou pra trás. Quando a gente vê com esse distanciamento, a gente consegue ler deixando uma certa birra que a gente tem de lado. Esse Lobo dos 952 é do Cullen Boom, não lembro como que é. Cullen Boom é um nome muito bom, viu? Olha, É esse Cullen mesmo nome, Cullen Boom. Cullen Boom Boom. Cullen Boom, a mensal dele é pelo Cullen Boom. E a mensal é divertida, e quanto mais vai se aproximando do final da mensal, mais ele vai se aproximando fisicamente do Lobo dos anos 90. Nas 3 últimas edições da mensal, ele tá o Lobo dos anos 90, só que menos bombado. E a personalidade dele também não fica engraçada, porque não é necessariamente uma paródia, mas a personalidade dele também vai meio que se adaptando pra ficar uma coisa mais carismática, mais simpatizante pros leitores. Então eu acho, assim, daqui, quem leu a mensal do Lobo? Eu nunca li. Eu tentei. Eu queria chegar aí. Não, essa do 952 eu não li, não. Eu acho que 90% das pessoas que continuam falando mal do Lobo 952 é gente que não leu, mas que se incomodou com o visual, se incomodou pelo fato dos 952 acabar. Né? O fato dos 952 acabarem com aqueles personagens que a gente gostava e começarem um reinício de tudo, criou uma birra e tudo mais. O fato de ler, é o Lobo emo, e daí fica com isso na cabeça. Mas as histórias são boas, o personagem era um personagem interessante, apesar de não ser o Lobo, mas até aí o Lobo dos anos 90 também não era o Lobo. Ele vira um Han Solo super-herói do espaço, assim. Eu acho que ele tem uma abordagem meio séria pra o que é. Ele fica mais anti-herói, na verdade. Ele continua com aquela putaria do Lobo de matar qualquer pessoa que olha torto pra ele só por não gostar da pessoa. Ele continua com isso, ele nunca se torna um herói. Ele só não é mais tão loucura, né? Não é caricato, né? É difícil a gente se desapegar da birra que a gente tem com os 952 por causa disso, mas depois que daí ele desaparece, ele só volta numa história lá do Lanterna Verde como forma de até piada em cima dele, é a DC falando, não, isso foi uma merda, não vamos mexer nisso. É que ele aparece capturado, miniatura, né? E o Hal Jordan fala... Ele tá na nave do Brainiac, miniaturizado, aí eles estão libertando tudo que tá preso lá, aí o Guy e o Hal olham, eles veem aquilo, e o Hal fala, não, deixa isso aí. Foda-se. Ele nunca mais aparece. Viram que aquele Lobo cumpriu meio que um ciclo e terminou? Cara, eu consigo olhar pra ele hoje e falar, tá bom, tem coisas bem legais desse Lobo. É um outro personagem. Ele podia ter outro nome, né? Então, mas é assim, é a mesma coisa que a gente pegar o Lobo dos anos 90 e falar, mas então deveria ser um personagem
personagem quanto o nome. A gente fica muito crítico em relação a uma mudança de visual, quando o lobo que a gente realmente gosta já é uma mudança de visual em relação ao lobo original. Sim, mas que nem eu tava fazendo no começo do programa aquela comparação com a moda, a música e tudo mais, né? Que aí ele só vai crescendo o volume, vai ficando mais doideira, igual o metal, a música e tal. Esse aqui, ele dá aquele passo pra trás, né? Ele fica um negócio muito mais pop, ele tira tudo aquilo que a gente tava aqui reverenciando, achando graça do Looney Tunes, da doideira, né? Da diversão, do traço estilizado, né? Ele vai pra um traço cômico total, padrão, daqueles que você... Quem que tá desenhando? Não tanto faz. Todo mundo tá desenhando assim nessa época, sabe? Sim. É uma falta de personalidade. Assim, tem o lance de ser bem feito, né? Ele é tipo o álbum de progressivo do Bad Religion, sabe? Que ninguém gosta, mas é legal e tá lá e faz parte da discografia. Que comparação. Eu acho que ele acompanha a progressão, porque o Lobo dos anos 90 era uma paródia aos personagens dos anos 90. O Lobo anos 2010 também, de certo modo, acompanha o tipo de música que estava em voga em 2010, o tipo de personagens que estava mais em voga em 2010, a estética de personagens também que estava mais em voga em 2010. Eu acho que os dois são paródias de momentos diferentes. Eu acho que o fato do anos 2010 ser uma paródia do próprio tempo mostra que ele também é uma progressão daquele Lobo. Eu acho que esse lance do Novo 52, eu até concordo com o Branco, eu não li essa revista, mas eu entendo qual que é o ponto dele, de, tipo, não necessariamente ser ruim, ele só é diferente e acompanha um outro momento, só que o Lobo já estava muito bem estabelecido. Eu acho que o dos anos 90, ele era uma versão de um personagem que fazia uma ponta numa história, numa revista que ninguém leu. O dos anos 2012, ele veio para ser uma versão melhorada para o novo tempo, e aí pegou um personagem que já tem um certo culto em torno, e por isso que foi tão mal recebido. Então foi isso, teve esse arco e nunca mais, depois foi deixado de lado numa piada. Mas tira uma dúvida aí desse lobo aí, porque eu sempre vejo uma imagem, quando eu olho pra esse lobo, que é ele segurando a cabeça do outro lobo. No começo da primeira edição da mensal dele, ele mata o outro lobo. Ele se diz o original, é isso? É isso que eu não entendo. Ele fala, ele sim é o último Xariano, o outro lobo era aquele lobo que na verdade é o lobo que aparece na história do Liefeld, é só uma cópia dele, e já começa com ele com a cabeça decapitada do lobo na mão. O lobo ainda tá vivo falando, mas ele mata o lobo no começo da mensal dele. Ah, entendi. É um retcon, né? No Novo 52. Esse é o posicionamento da DC, esse é o lobo. Saquei. E como era do Liefeld, ele não tinha pé, só tinha cabeça, né? Cabeça e dentes. Quando você olha a capa, parece ofensivo, parece que ele tá matando o lobo que a gente gosta, mas aí você descobre que não, que era o lobo do Liefeld, então foda-se. Deixa eu matar. Eu mato o Liefeld junto. Aí o Lobo dos anos 90 volta a aparecer totalmente caricato daquele mesmo jeitão, né, cara? Volta a ter um jeitão de metaleiro do começo dos anos 90. Com direito a pingente, a joelheira exagerada, a luva de motoqueiro. E aí ele começa a aparecer pra tudo que é lado de novo, sem destaque, né? Ele tá no Injustice, no DC vs Vampiros, nessa minissérie Black Label com Superman. Mas ele não teve ainda destaque desde então, né? Ele tá no DCeasy também, tem uma parte bem legal com ele. Verdade. Tem aquele... Como que chama aquela série do Multiverso Sombrio? Esqueci o nome agora. Tem uma série de one-shots do Multiverso Sombrio que são os grandes eventos da DC dando errado no Multiverso Sombrio. Ah, é verdade. Aí tem o do Blackest Night, que é bem legal. Ele tem um papel importante nesse. Esse é bem legal. Então, mas é tudo fora de cronologia, esse que vocês falaram, né, cara? A maioria é fora. Esse daí, a própria Injustice. O principal dele na cronologia atual é a Crush, né? Que é a filha dele. A esmagadora, em português. Que ela sim tem as mini dela, ela sim tem as participações mais ativas. Eles tiveram uma mini juntos, né, também. Mas eu vi que ele chega a participar da Liga da Justiça, que é uma coisa que eu não li. Da Liga América, eu não li até que ponto. Ele faz um trato com o Batman, é tipo o negócio do Vildox. Ele tem uma promessa pro Batman que eu não sei qual foi. Mas é interessante isso, porque eu lembro que na época eu vi e falei, pô, como que sim o Lobo tá obedecendo o Batman? Mas agora que a gente tá retomando desde o começo, a gente vê que realmente é uma característica do Lobo ele ser um homem de palavra. Então se ele tem alguma parada que ele combinou com o Batman, acabou, tá combinado.
Ele fazia com o Vril Dogs. E eles até usam isso de pretexto pra explicar por que o Lobo que a gente conhece tá sumido há tanto tempo. É num crossover da Liga com o Esquadrão Suicida, que eles mostram que antes do Esquadrão Suicida normal, teve a Força Tarefa Ômega, que era só os fodão, mas saiu do controle e a Amanda manteve eles presos por anos. Então era o Lobo, o Maxwell Lord, o Johnny Pranto, o Dr. Polaris. Era só uns caras foda, que aí eles fogem. Só isso, né? E aí, no fim disso, forma a nova Liga América, né? Tinha a Liga Principal e a Liga América, que era um negócio mais próximo das pessoas, né? Ótima ideia pôr o Lobo numa equipe mais próxima das pessoas. Sim. Essa série aí eu só comprei a 2 porque tem um lobo na capa e nunca li. Só achei a capa muito boa. Era ok, nada demais. Não era horrível, mas não era nada demais. Nesse meio tempo aí, foi quando o Simon Bisley veio pra cá, em 2017, saiu o Lobo e a Arlequina. Que essa é legal. Que na verdade é uma revista da Arlequina, e aí tem com participação do Lobo, né? E aí tem uma história lá, que quem desenha é o Simon Bisley, né? Que talvez é o último sopro de Lobo que Simon Bisley desenhou até o momento aí dessa gravação, né? E é bacana porque quem escreve é o Palmiotti e a Amanda Corner, né? Então ficou um bagulho diferentinho, assim. Era um título divertido esse, que era tipo o Brave and Bold da Arlequina. Cada edição ela encontrava alguém. Isso é legal. E nessa, eu lembro que tem um diálogo bom que ela fica louca pra dar pro Lobo, né? Literalmente. E aí ela fala, porra, eu tenho que rever minha vida. Eu não tenho que parar de pegar esses psicopatas com pele branca. Puta que pariu. Ai, caralho. E a história é o Largados e Pelados, né? Com os dois. E o cachorro. A gente não falou do cachorro. O cachorro dele, o Down. Bom, é verdade, a gente não falou do cachorro. Cachorro mano. é legal, ô cachorro. Down, e aí o grande bulldog espacial do Lobo, que tá sempre fazendo piada, né? Porque o Simon Bisley tem uma influência meio aragonés, que ele gosta de desenhar uma parada nada a ver num cantinho, né? Meio Karl Barks, pode-se dizer. E aí o cachorro, em muitas histórias lá, ele tá lá, ele só tá lá, né? O Lobo nem liga pra ele, mas o cachorrinho tá Eu brigando. lembro, tem alguma história que perguntam pro Lobo, esse é seu cachorro? Ele fala, não é meu, ele só fica me seguindo por aí. No original é Dog, mas em português é só vira-lata, né? Eles só chamam o cachorro de vira-lata. É, só vira-lata, isso. Mas também, citando aqui o Lobo The Duck, que eu tô citando bastante, no Lobo The Duck ele tem o Impossible Dog, que é uma mistura do vira-lata com o Homem Impossível. Meu Deus, que maravilhoso. Durante a história ele fica se transformando nos heróis da Marvel DC. Então uma hora ele tá como Super-Homem, uma hora ele tá como Homem-Aranha, uma hora ele tá como Wolverine, é muito bom. Cada quadrinho ele tá como um herói diferente. Porra, sensacional. Esse Lobo The Duck, na época, eu fiquei meio, pô, por que o Howard, né? Porque o Howard é legal, mas seria legal se fosse o Rocket Raccoon, porque também é do Kate Giffen, né? É que o Rocket não era famoso na época, né? Meio que... Mas tinha a ver, né? Porque tinha a mesma ideia de ser um porra louca de arma espacial, caçador. Mas se você for ver o Rocket Raccoon, é a tentativa de fazer o Lobo na Marvel de uma forma mais cômica ainda. Em miniatura. É. Você quer assistir o Lobo no cinema, você cara. assiste Guardiões da Galáxia imaginando o Lobo. Só que como um guaxinim. Aliás, a gente falou de equipe, eu lembrei que ainda nos anos 2000, lá pra época do Blackest Night, o Lobo fez parte dos Rebeldes, né? Que era Rebels, que era equipe que na Legião já tinha tido um Rebeldes que ele também faz parte, que o filho do Vril Dogs vira um vilão e toma a Legião pra ele, e o núcleo da Legião vira esses Rebeldes. E nessa nova mensal nos anos 2000, o Lobo faz parte de novo. É nessa que ele derrota o Starro? É, porque a grande ameaça da revista no início era o Starro. O Starro domina vários planetas, toma a Legião e acontece isso de novo, tem os Rebeldes. Mas era legal porque era o gibi do cantinho cósmico da DC, né? Que tinha o Lobo, a Precursora, o Capitão Cometa, tava todo mundo ali. Muito bom. Uma coisa que eu lembrei, né, que o Carlos tinha falado do renascimento, da dívida que o Lobo tinha com o Batman, que eu não lembrava o que era, é que o Lobo, ele tá na equipe lá da Amanda Waller, que tinha o Maxwell Lord, o Maxwell Lord tava controlando ele. E aí o Batman dá um jeito de livrar o Lobo do controle. Aí o Lobo tem uma dívida com o Batman. E aí por isso que ele faz parte da Liga da Justiça um tempo. É que tem uma edição que todo o resto da equipe fica se perguntando o que é. E a Canário fala pro Lobo, ele fala, não, essa eu já paguei, tem outra coisa. Aí eu já não lembro. Mas aí eu não li até o fim também. Eu lembro que ele fica muito amigo do Átomo Ryan Choi, por algum motivo. Cara, O único cara que ele é amigo na equipe é do Ryan Choi. Não, ele faz uma parada de mandar o Lobo pequenininho pro microverso, tem uns negócios doidos. A gente pulou uma parada muito boa, porque vocês falaram de equipe, temos que falar da melhor equipe que já existe na DC aí, né? Que é a turminha do Hitman, que tem o Hitman. O Lobo sendo estuprado e casando.
Que é o... Como é que chama mesmo? Bueno. O Six Pack lá, a galera. A equipe é a seção 8 e o cara que comeu e casou com o lobo é o Bueno Excelente. Bueno, excelente. Porra, essa... Você falou que é a maior humilhação do lobo. É verdade, é. Não, Pra mim, essa aqui é a maior humilhação do lobo. Sem dúvida é a maior Isso é humilhação do lobo. fabuloso. É uma história, assim... É Garth Ennis, né? Temos que fazer isso fazendo um super-herói, né? Que é o cara, né? É o gibi pré-The Boys dele aí, né? Ele zoando a porra toda e ele tá zoando o lobo. Você dá um herói na mão dele, pode ser o lobo, pode ser o que for. Ele vai fazer o quê? Ele vai currar o lobo na história. Ele só não usou o Superman, né? É a regra dele. Mas até aí, né? O Superman é zoado por todo mundo, né? O lobo vive dando porrada nele. Ele só quis equilibrar a balança, né? Pra mim, esse gibi é o meu favorito do lobo fácil, porque ele trata o lobo que nem eu quero que o lobo seja tratado. Isso aqui é o lobo currado, é isso? A visão que o Hitman tem do lobo é a visão que eu tenho do lobo. Primeira vez que o lobo entra no bar, o Hitman já fala, tipo, pô, ele se veste como idiota, ele fala que ele é ignorante, ele fede, mas a principal coisa é que ele é um bully e eu sempre detestei bullies. Então o lobo nunca me ganhou porque ele tem essa pegada de bully e pra mim é muito difícil simpatizar com ele. Mas esse gibi, ele usa o lobo como piada, como tipo punchline pra tudo, e pra mim esse é o lobo que funciona. O lobo pra mim funciona sendo o motivo da piada, funciona quando ele se fode, que nem no que ele para de fumar. Quando ele se fode no barbeiro, quando ele faz paródia aqui em Robocop, quando ele tá em alguma situação absurda que nem Máscara. Eu não gosto dele protagonista, então nesse gibi eu acho que simboliza o que eu gosto de ler do lobo. Pra mim, porra, esse gibi é muito bom. O lobo está morto também, ele se fudendo. Se você for ver até o Xariano, ele tá fudido o gibi inteiro, porque ele tá com a véia que não pode matar, humilhando ele o gibi inteiro, né? É essa dicotomia. Ele funciona pra mim melhor assim. Eu acho que o problema do lobo é que, na verdade, ele sai de uma paródia e ele começa a mostrar que aquilo que ele parodia era legal. Ele se torna protagonista e daí ele é adotado pelos fãs daquilo que ele parodiava. Quando ele se torna protagonista, pra mim ele se perde. É que nem a galera que gosta de Manowar e acha que é sério aquela porra, não sabe curtir pelo dinheiro. Por que você não gosta de Manowar? Desculpe, eu sempre fui radicadão. Não encosta na mão de quem não gosta de Manowar. Eu acho que a DC pressionava o Alan Grant e o Giffen também, mas o Giffen menos, né, porque ele escreveu menos, pra tentar transformar o lobo num personagem principal, porque começou a vender e daí a DC falou, tá bom, a gente tem que agora raspar o tacho total com esse cara. Então ele vai ficando cada vez mais o protagonista, mais aquele personagem que você tem que torcer. Eu não quero torcer pro lobo, eu quero ver ele se fuder, eu quero rir dele, eu quero rir das coisas que ele faz. Ele funciona pra mim melhor assim, por isso que eu adoro, por exemplo, Lobo e Máscara. Ele se fudendo. Você gosta do lobo se fudendo? Essas pra mim são as melhores histórias dele. O lobo, ele tem um negócio que é meio, sei lá, One Punch Man, tá ligado? Ele é muito invencível, foda, e você não tem muito o que fazer com ele em alguns momentos, né? E aí você tem que pegar a fraqueza dele e explorar de alguma forma, né? Que é a maneira mais legal, né? Que é aí que a gente consegue chegar nessas histórias diferentaças aí. Sim. Mas eu acho que a graça dele é o exagero nessa fudidade que ele é, no fato dele ser o maioral, no fato dele ser invencível. Muito da parte da graça, da parte da paródia dele é essa. É que é difícil você trabalhar isso muito a longo prazo, né? Sim. Não, tanto que poucos escritores mandaram muito bem com o lobo, né? Você vê que é o Giffen e o Alan Grant, e depois, pontualmente, alguns outros fizeram histórias boas. Não, mas anos 90 era só Giffen e Alan Grant. Sim. Sim, sempre eram os dois. Eu sei que ele apareceu em algumas histórias do Superman, tem até algumas de destaque no gibi do Animated e tal. Mas basicamente foram eles dois que escreveram o lobo. Não tem jeito. É o E uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que ele tem algumas gírias, né? Tipo, putardo. Putardo é muito bom, né, cara? Giz de fetal. Giz de fetal, cara, isso é maravilhoso, velho. Porra, velho. Feto de Jesus, puta que pariu, cara. Feto de Jesus é bom. A tradução foi muito boa, né? Eles adaptaram em português umas paradas muito abstratas e ficou bom, cara. Sim. Giz fetal. Eu não sei lá como que é isso em inglês, cara, mas ficou maravilhoso. Não, é a mesma coisa. É um pouquinho diferente. Não, na verdade em inglês é fetal's Giz. Então, é a mesma coisa. E aqui ficou Giz de fetal. Fetal. Então, mas ficou legal. Giz de fetal. Eles adaptaram bem. O negócio do main man virar o maioral ficou legal pra caralho. O putardo, sei lá que caralhos que é isso. O putardo é muito Tem um outro lá que ele fala como é que é o... Eu gosto no Lobo e Papai Noel, que é ho, ho, porra, ho. Sim. Porra, isso é muito bom. Eu gosto do Lobo Batman, que em vez dele tá ouvindo Born to Be Wild, que toca lá, eles falam, colocamos aqui Erasmo Carlos, porque... Porque sim. Saudade quando fazia essas coisas e não tinha um monte de cuzão reclamando da tradução. A capa do Unbound, né, do Lobo Sem Limites,
em português, a capa da primeira edição tem o negócio, tipo, no original tava só leitura recomendada para leitores maduros. No nacional ficou leitura pra macho, vai encarar ou correr? Tipo, gigante na capa. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que na Lobo Sem Limites, que saiu pela Eagle Moss, ela tem o Omega Man lá. Saiu depois aqui. Ah, sim, que a Eagle Moss fazia muito isso, né? De publicar a primeira história do personagem. É, tá lá essa porra. Ah, interessante. Pra quem quiser ir atrás, é a única vez que isso foi publicado no Brasil, pelo jeito. E é o outro capa dura que tem do Lobo, né? A gente falou que só tinha o Evangelho, mas tem essa aí também. É verdade. Mas, pô, interessante saber. E a tradução, acho que pelo que eu tô vendo aqui, é do JP, ou seja, é a mesma tradução usada pela Panini antes. É a mesma edição. Deve ter alguma revisãozinha a mais, aquela coisa que eles fazem, né? Mas só. Mas maravilhoso ter só uma história aqui. Guerra da Cidadela, capítulo 2. É isso. É essa a revista que eles colocaram, só pra constar. Deixa lá. Lá. Ele só vai aparecer na 30 e pouco depois, foda-se, né? Sim. Não? Mas, cara, Lobos Sem Limites eu gosto muito, cara. É uma história que eu vou até pegar pra reler depois. Também. Hoje em dia, quando a gente sabendo um pouco mais da política naquela época, né, dá pra entender melhor. Ah, é. Mas seguindo o fluxo aí, se a gente for tentar tabelar todas as histórias, acho que saiu também depois, também pela essa porra da Eagle Moss, aquela Superman vs Lobo, que é uma merda, porque, tipo, era uma série que eles estavam tentando fazer o primeiro encontro de todos os personagens. Ah, eu lembro disso. Kevin Nolan, não é o Kevin Nolan que faz? A arte é bonita, mas a história é bem fraquinha. É, eu lembro de existir, mas não li, não. O roteiro é do Kate Giffen, né? Porque era como tinha essa pegada de quem criou o negócio e tal, mas. É ruim. É. Acho que é do cara da morte lá, do Dan Jurgens. Dan Jurgens. Nossa, não combina nada de Dan Jurgens com Lobo. É, Eu tinha essa gringa. eu não lembro se é essa história que o Super-Homem dá um ultimato no Lobo também, dá uma humilhada nele, que pega ele, que mistura ele, eles já brigaram tanto, né? Mas a única que o Super-Homem ganha, ele pega o Lobo, leva até o sol e fala, eu podia te jogar aqui, hein? Aí ele, então tá, né? Valeu. Não é nessa não. Não é nessa? Que eu me lembro, não. Então é outra, hein? Ah, mas tem vários crossovers do Superman com o Lobo. Eu lembro que teve uma até na revista que era baseada no Universo Animated, que ganhou a Eisner, foi mega premiada, acho que foi do Mark Waid, sei lá. É, ele virou um personagem recorrente do Superman na animação, né? E ele no Universo Animated é legal, ele nunca tem um destaque central. O visual dele é muito legal no Animated, eu gosto muito do visual. Meu bonequinho mais caro do Lobo foi esse aí. Complicado. Um abraço pro Aranha aí, outro louco do Lobo aí que me arruma boneco. Fábio Aranha levará todos nós à falência um dia. É. Eu ganhei uma estatuazinha do Lobo, mas ela chegou quebrada, eu tive que trocar e não tinha outra. Aí eu peguei o Kilowog. Que destreza. Aquela que vinha na banca de jornal lá, ou... Isso, essa mesmo. A gente já falou bastante do quadrinho do Lobo, mas o Lobo teve bastante em outras mídias também, né? A gente até citou já de como ele é legal no Universo Animated, teve até a história premiada no Gibi adaptando, mas ele teve bastante outras coisas, começando até por um fan-filme, que foi uma das partes de mais destaque que teve, que é aquele adaptação do Lobo contra o Papai Noel, né? Do Paramilitary Christmas. Que é muito bom, cara. Que é feito pelo Zangief do filme do Street Fighter. Olha só. Sim, é verdade. E o mágico disso aí é que na época só existia tipo o filme do Batman vs. o Alien, o Predador, né? O Dead End. É. Não, acho que isso aqui até é antes, viu? É, então, eu acho que é antes. Eu acho que é antes. Eu estava lá. É de 2002 isso aqui, cara. Não existia YouTube, não existia Facebook, não tinha porra nenhuma. Eu baixei no Lobo Brasil. No Lobo Brasil, claro, eu também. Ó, Batman Dead End é de 2003. Um ano depois. Mas eu tenho curiosidade de ver isso de novo hoje pra ver se envelheceu bem. Porque eu acho que hoje ele deve parecer mais tosco. Envelheceu bem, sim. É. É, o do Lobo ele tem umas concessões ali, né? Que ele não tem as armas exageradas, coisa, né? Ele é bem feito em casa, mas ele resume bem a história. Eu acho legal pra caralho. Eu também, cara. Eu acho que, pô, pra uma coisa que foi um fan-filme, eu acho que, porra, teve um baita investimento, cara. Eu achei que a maquiagem tá boa, tem uma galera de produção que é de cinema mesmo que fez. Eu achei que os caras
caras mandaram Sim. bem pra cacete, cara. É bem feito pra uma parada não oficial feita por fãs. Exato. É isso. Tipo, não dá pra cobrar um filme da Warner, né? Dá pra cobrar sim. Dá pra cobrar A gente sim. devia cobrar o fã-filme de um filme da Warner. É, exatamente. Não, digo, não dá pra cobrar do fã a qualidade que daria pra cobrar de um filme da Warner. Não que a Warner entregue o que deveria ser entregue pra Warner. É esse o ponto, né? Vamos lembrar do filme do Flash, que tem um monte de efeito especial que é muito pior do que qualquer coisa que tem aí, cara. Sim. E como você falou em Flash, nessa época aí dos anos 2000, existiam umas coisas maravilhosas como animações em Flash, né? Que era do universo Animated. E o Lobo teve a sua própria série animada em Flash, derivada da aparição dele no Sim. Superman Animated. Não era derivada não, era antes. Era antes? Era antes, era mal violento. Era outro rolê, tanto que era interativo, era minigame, contava uma historinha que saía capítulos por mês. Que doideira, mano. E era baseado no gibi mesmo. Só que era meio que o gibi mensal, né? Só que tinha bastante violência e tal, estourando os caras, tinha ele transando. Era adulto o bagulho. Era adulto, meu. Adúltero. Era O muito pessoal tinha que adulto. entrar na internet de madrugada pra ver esses conteúdos aí, porque, pô... É tipo o mundo canibal do Lobo. Ah, mas tudo bem, naquela época, por causa da internet de escada, a gente já entrava de madrugada. Era mais barato. É verdade. Hoje em dia tem um compilado no YouTube aí, você coloca Lobo 2000 webséries, tem meia hora de historinha aí pra você curtir um Lobo oficial em desenho animado. Veja só você. Eu tenho isso tudo baixado em Flash, em algum lugar. Muito Olha aí. bom. Não sei como assistir sem ser aqui. Ele apareceu também, né? Tipo, que a gente falou do desenho do Superman, ele também apareceu na Liga da Justiça, né? Sim. O Superman foram 2 episódios, né? Eu acho que era duplo, né? Na verdade, são 3. Que é o que ele vai caçar o Superman. E depois tem o episódio da Máxima, que ela Sim. quer casar com o Superman joga ela pro lobo. É muito bom, cara. Isso é muito bom. É, mas foda-se, né? E eu acho que o nome do episódio, o primeiro que ele aparece é O Maioral mesmo. É, Amen. E outro é Warrior Queen, né? Que é da máxima, Warrior que é o Queen. da Máxima. Cara, esse lobo, né? Principalmente a do Superman, que era a mais infantilizada de todas essas séries do universo Animated, a gente não pode esperar o lobo que a gente conhece, mas eles conseguem fazer ele ser sacana. O visual Sim. eu acho maravilhoso. É muito bom. Cara, eu adoro o visual do desenho, cara. Eu gosto que ele não tem uma das mangas da blusa, né, da jaqueta. Aquele puta cabelão, é legal pra caralho. É. Um queixão de 10 metros de diâmetro. O queixo é meio Hellboy, né, assim. É muito bom, cara. Não, e depois no desenho da Liga ele aparece naquela história que acham que o Superman morreu. E ele aparece e fala assim: ah, então eu que sou fodão, eu tenho que dar lugar pro Superman. que ele bate na liga toda. Ele É se verdade. impõe como membro da liga. Sim. E aí o Superman volta e meio que bota ele pra fora. Ele aparece na websérie do Flash também, que era derivada. Caralho. Não confunda a websérie em Flash com a websérie do Flash. Era uma websérie em Flash do Flash. Olha aí, Flash ao quadrado. Nossa senhora, cara. Mas pra você jovem que não sabe o que é uma animação em Flash, não saiba, não vale a pena. Não precisa isso? saber, não. Continue Tá assim. tudo bem. Ah, vale a pena. Ele tem uma ponta no episódio da Legião dos Super-Heróis, esse eu não sabia. É verdade, sim. Tem mesmo, eu lembro vagamente. Esse eu não sabia. Agora eu fiquei com vontade de ver. Eu lembro que ele ia aparecer no Krypton lá, fizeram o Lobo de Dread lá. Na série. Eu gosto do visual. Eu gosto do visual da divulgação. O do episódio eu achei meio esquisito. Aquela série de Krypton do Sci-Fi Channel? É. Eu nunca vi isso. Tem na HBO Max, Ele eu aparece acho. na segunda temporada e na época tinham anunciado uma série dele, de spin-off. Eu lembro também. Aí depois eles desistiram das duas, né? Mas eles chegaram a anunciar um spin-off do Gente Lobo do naquela céu. época. Pra quê, né? Era legal. E também aparece na Justiça Jovem, né? O desenho, Cara, obviamente. na Justiça Jovem tem uma piada recorrente, que acho que é na terceira temporada, que eles enfrentam o lobo e no meio da luta eles cortam o dedo dele. E cai o dedo. Sim. E aí, quando acabava o episódio, quando vinha os cats, eles ficavam mostrando cenários. E às vezes mostrava o lugar da batalha e o dedo crescendo. Aham. Aí tem uns 4, 5 episódios disso, uma hora tem um lobo bebezinho. Você fala, porra, vai ter um lobinho. Aí aí o lobo volta e esmaga ele. É. É muito bom isso. É que no pós-crédito eles ficam mostrando, tipo, sei lá, a cozinha da sala deles lá. E tava, tipo, eles comendo. É, o lobo do Superboy dormindo, essas porra, eles ficam mostrando. Exatamente. É muito bom. Ele aparece também no Justice League Action. Aí sim, com o taxista espacial. Aí é que o taxista. E é o John DiMaggio, que é o homem que rosna, né? Ele é um dublador que ele só faz... ele normalmente não fala, ele dubla, tipo, o Solomon Grundy, o Hulk. É bom quando ele pode falar, coitado. E na série dele também tem uma história do taxista, né? Também é essa doideira aí. Tem uma série de profissões, que ele ajuda o carteiro também na história dele.
da linha No dele. quadrinho? Daquela época. Porque teve uma moda nos Estados Unidos, olha que bonito chamar isso de moda, né? Que os carteiros que eram muito malucos ali, abusavam muito dos carteiros com condições de trabalhos horríveis, né? E aí, em vez da galera fazer greve, os carteiros entraram na moda de metralhar uma galera, né? Ah, que divertido. Foi até aí que surgiu o termo going postal, que aí gerou um jogo famoso chamado Postal. Ah, o postal. Ah, daí que vem essa porra. Porque criou-se esse termo de você entrar no modo postal é você metralhar uma galera. American Way of Life, isso aí. Isso antes de Columbine, essas coisas, né? Faz tempo, né? E aí o Lobo satirizou e brincou com isso também. Que brincadeira sadia. Eram outros tempos, né? Tem o Lobo da Terra 3 também, naquele Liga da Justiça Crise em Duas Terras, que parece um Village People. É Warwolf, uma parada assim. É Warwolf. Ele era de uma das gangues lá. Filme, ele aparece bem rápido. Nunca viu? Nunca assisti esse filme. Esse é muito bom, eu acho um dos melhores da DC. Eu acho legal. Eu lembro do comecinho, né? É nesse que eles descobrem que o pessoal da Terra 2 tem o coração do outro lado do corpo? Sim. Isso aí. Eu acho que eu vi isso. Nossa, mas eu vi isso há mais de 15 anos, sei lá. Sim, que foi quando saiu, né? Preciso ver de novo. Ele aparece também num desses Legos da vida, do Aquaman. Em vários Legos. Mas aí todo mundo já apareceu em tudo que é Lego, né? Porra, tem até Bate-Vaca. E também ele tem destaque naquele primeiro do Tomorrowverse, né? O Superman, o Homem do Amanhã. Ah, é verdade, ele aparece lá. Pode crer. Verdade. E eu descobri que ele volta no Warworld, que eu ainda não vi. Ó, spoiler. E o primeiro jogo do Lobo é um jogo próprio, que nunca saiu de verdade, existe protótipo, que é um jogo de luta. Caralho. Que tem pra Mega Drive e Super Nintendo, que chama só Lobo. Chegou a sair algum vazado ou não? Tem vazado. Dá pra você baixar ROM e jogar. Você joga versus Papai Noel, só que tudo com os gráficos meio Killer Instinct. Caralho, que Cara, ele ia sair pra Jaguar. Para, a Jaguar é Atari, não é? A ROM do Jaguar eu nunca achei, mas a ROM dos outros tem. Procura ali, ele na motinho. Que legal. Só que o jogo é muito ruim. Atari Jaguar CD, que beleza. Cara, hein? ele é um personagem que rolaria um jogo legal, né? Se fizessem direito. Sim. Cara, eu lembro que tinha um jogo do Mortal Kombat, antes de ser Injustice e tudo mais, o jogo do Mortal Kombat que dava pra você fazer personagem, que dava pra fazer o Lobo igualzinho, eu sempre Era o fazia Mortal ele. 9, eu fiz. Era o Armageddon. O Armageddon, né? 9 era o 7. Eu fiz ele aqui. Eu fiz também, eles soltavam um míssel pelo peito, porque foda-se. Porque Eu gostava do Synapse. Tinha uma época que ia sair um FPS dele, né? Com esses meados Caralho, aí. um FPS do Lobo. Eu lembro que Meu eu Deus, tenho uma velho. revista aqui que tem a screenshot. Eu nunca achei essa merda na internet. Velho. Mas que era só o ganchinho da mãozinha dele, assim. Não sei se era montagem, o que era. Nossa, cara. Mas tinha esse rumor rolando aí. Ele tá no Injustice, né? Sim, primeiro, né? Ele foi o primeiro DLC, né? Do Injustice. Eu não sei se consertaram isso, mas na época, o jogo do Injustice tinha um destaque que ele era dublado, né? E aí, quando veio o DLC do Lobo, não tinha dublagem em português do Brasil e ele falava português de Portugal. Meu Deus, que Lobo jogo. português. Cara, devia ser maravilhoso jogar isso, Lobo mano. português, cara. Era o Lobo português. Que maravilhoso, cara. Que doideira, mano. Ó, depois ele aparece de novo, Lego Batman 3, que aparece todo mundo, tem até a Bate-Vaca. Daí tem tudo. E ele tá naquele The Sun Unchained, que eu nem sei que jogo é esse. Nossa, Não faço a deve menor ser- ideia Isso também, tem não. cara de ser coisa de celular. Ou aquele jogo de carta, tá ligado? Nem sei o que você Umas tá paradas falando. The Sun Unchained era aquele... Ah, eu acho que você tinha esse jogo. Era aquele jogo de PlayStation, de porradinha na rua, de tipo beat'em up. Lembra que você tinha não pra tinha isso, PlayStation? não. Tinha um jogo pra celular que era parecido? assim. Não sei, velho. Ah, não, essa aqui é a versão de celular. Eu tinha esse jogo pra celular. É um joguinho Falei bem, que era bem celular? qualquer coisa. É que tinha um jogo de PlayStation que era parecido, de PlayStation 2, eu acho. Enfim, esse The Sun Unchained é um jogo bem genérico. E é isso, né? Tem um livro escrito pelo Alan Grant em 2006, que é DC Universe Last Sons. Esse eu lembro quando anunciou, eu fiquei curioso, que era justamente pegando essa pegada dos últimos filhos. Que é o Lobo, o Ajax e o Superman, né? E é isso, né? É isso. Assim a gente encerra o nosso podcast gigante, né? Sabe que a gente não fazer um podcast longo assim? Desculpa Sobre aí. o Lobo. Não, maravilhoso. O Lobo 40 anos merece isso e 40 muito anos. mais. Então, Porra. você que tá ouvindo aí, se você nunca tinha ouvido falar no Lobo, tá falando, pô, podcast sobre Batman, tô falando de Lobo, comenta aí o que você achou, que você vai atrás de alguma história. A gente recomenda muito que você vá, principalmente aquela fase dos anos 90 que a gente citou. Porque Lobo é foda. Lobo é foda demais. E você que conhecia também, deixa aí nos comentários qual que é o seu momento favorito do Lobo. E vamos lá para a leitura de e-mails e comentários. Giz the Fiddle.
E começando mais uma leitura de e-mails e comentários, bora aí, mas antes eu tenho um aviso aqui pra dar pra vocês. O nosso amigo e desenhista Daniel HDR vai estar na mesa H04 no Artists Valley na CCXP 2023, a CCXP desse ano. E olha só que legal, novamente e em parceria, né, com a gente e também com o nosso amigo, né, também maravilhoso, Vini do canal Dois Quadrinhos, o Daniel fez uma arte maravilhosa com tiragem numerada e exclusiva pro evento. Então, olha só que legal. É uma arte Nightwing mais Daredevil, Asa Noturna e Demolidor, o primeiro print dele, crossover entre as duas editoras. Cara, essa arte tá demais, de verdade, tá muito linda. Vai lá, olha no Instagram pra você ver. Então, quem for na CCXP, não deixa de passar na mesa do HDR e garantir o seu print, beleza? Porque, cara, sério, essa arte tá muito bom, merece demais. E também vai estar o print da nossa parceria que a gente fez no ano passado. Sim, que é uma arte, cara, que eu adoro demais. É lindona do Asa, assim, que, putz, cara, pra vocês terem noção, tá até pendurado num quadro aqui em casa, de tanto que eu gostei dessa arte. Tá muito boa, tá demais. Então vai lá garantir esses dois prints e vários outros que o HDR vai estar levando lá pra CCXP, beleza? Agora sim, vamos ler os comentários de hoje referente ao programa anterior, o nosso especial de finados sobre o Desafiador. Começando aqui pelo Instagram, o Eduardo Daniel, ele escreveu: bem divertido o especial de finados. Senti falta de falar que o Desafiador tem o melhor parceirinho de todos. Max Loomis, pô, é verdade, né? A gente podia ter citado. Acrobata, anão, palhaço, detetive particular de sobretudo e chapéu. Duro superar essa. E uma dica para todos: os curtas da DC Nation estão disponíveis de graça e legalmente no Tube. Aí ele colocou até um linkzinho aqui. Pô, e é verdade. Vão ver esses curtinhas aí, que eles são muito legais. O Desafiador aparece ali algumas vezes, são bem bons. Então, porra, boa dica aí, Eduardo. Valeu. Comentário agora dos nossos amigos do HQ Pages. Eles colocaram aqui: ouvindo agora e lembrando do dia mais caro. A gente nem sabia o que nos esperava nos dias de hoje. Pois é, né, cara? Nossa, aquilo lá a gente já ficou na época, pô, esse negócio caro do caramba ainda pra uma história ruim, né? Mas enfim. E, putz, hoje em dia o negócio é muito pior. Muito pior. Triplo, quádruplo, talvez quíntuplo do preço, né? Mas enfim, né? Eu não vou falar mais, porque senão eu vou ser aquele chato que só reclama dos preços. Mas errado eu não estou. Comentário do Felipe Pereira. Ele colocou aqui: podiam traduzir punchline simplesmente como piada. Não acharia ruim não, cara. Isso seria muito mais simples e direto, né? Não é uma má ideia. Boi. E aqui também eu preciso falar do Denis, cara. O Denis, ele fez um desenho sensacional do Desafiador e da Columba. Fazendo um vaso ao estilo do filme Ghost. Pô, cara, ficou bom demais. A gente até compartilhou nos stories e ficou sensacional. Ficou bom demais. Pô, muito bom, Denis. Brigadão. Valeu, cara. Ficou demais mesmo. E claro, eu não posso deixar de falar também no Facebook do José da Silva, que ele também foi outro que não só fez um, mas fez 2 desenhos dessa cena maravilhosa. E aí ele já fala o seguinte, né? Ele fala: essa é pro André. Eu parei de escutar na hora e fiz um rabisquinho. Aí ele fez o desenho do Patrick Swayze com o Desafiador, que tá muito bom. Aí ele colocou: vocês são muito bons. E depois ele ainda fez outro desenho, só que com o Batman e o Desafiador juntinhos fazendo vaso. Cara, isso ficou muito bom, muito, muito bom. Pô, parabéns, José da Silva, parabéns, ficou demais, cara. E aí, ele ainda fala: a fase que vocês citaram do Garcia Marques, que foi onde conheci o personagem, saiu nas revistas Super Amigos e Super Homem, um capítulo em cada edição na mesma época que foi publicada Crise. Olha aí, ó, fica aí a informação. E pensa num gibi lindo, concordo plenamente. Pô, é isso aí, cara. A gente gosta muito quando vocês complementam o que a gente fala, porque a gente tenta falar o máximo que dá, mas nem sempre dá, né? E também, se a gente for falar tudo, ficam programas gigantescos, maiores do que o que a gente já faz, e algumas vezes, né, acaba passando uma informaçãozinha ou outra. Mas sempre que a gente falar, podem complementar, podem falar citações, podem aí, porque isso engrandece demais e a gente também usa para ler aqui no comentário, tá bom? Então é isso. Essa foi a leitura de e-mails e comentários de hoje. Se vocês quiserem que a gente leia os seus comentários, então deixa aí em qualquer post das nossas redes sociais, no site, ou manda um e-mail pra gente, tá bom? E fica esse forte abraço e bora para os jabás. E vamos pro jabás. Primeiro de tudo, agradecer aqui o Guilherme Barata de estar aqui novamente conosco, entre nós, falando desse personagem que ele gosta tanto. Muito obrigado, Gui. Desculpa aí, né?
Pensei que eu só vim aqui pra gravar Messias, né? Pô, aquele programa foi bom, hein, bicho? Ele foi bom demais. E você foi o cara mais citado no podcast de histórias menos lembradas do Batman. É só eu que lembro as histórias esquecidas do Batman aí, porque... Fazer o quê, né? Mas é isso, né? Como é que é o urubu camelo? Camelo urubu? Como é que era? Urubu camelô. Urubu camelô, né? Pode crer, aí. você tava nesse também, de cópias do Batman. Mas o microfone é seu, Gui. Divulga aí, quem quiser comprar barato, quem quiser ouvir trecheira. Falando trecheira, só um negócio que eu falei pra vocês em off e não falamos aqui, que tem um fanfilme muito foda, que é Marvel Zombies, que a parte 2 tem o Ash com a luva do Homem de Ferro, com o Anel da Lanterna Verde enfrentando quem? O Lobo, né? E é talvez, pra mim, o melhor Lobo live action aí. Se você procurar aí Ash versus Lobo, você vai ver essa porra. Muito bom. Fica a dica. Que culmina no Lobo no carro cantando Kiss of the Rose aí do Seal, que, porra, é tudo a ver, né? Cinema. Não é um golfinho, mas é uma foca, né? Não! Ai, meu Deus. Faz seu jabá aí, cara. O meu jabá é as baratas, você entra lá e compra camisetas maravilhosas, bonés e afins, vestuário, faço isso pra viver aí, faço essas paródias com a galera que faz quadrinho nacional, as doideiras. Tinha uma camiseta do Lobo também, que eu lembro que o André até tem. Eu tenho até hoje. Então, né, quando teve esse Lobo reboot aí, 952? o 952, existiu toda uma movimentação dos artistas fazendo, né, esse não é o Lobo de verdade, vamos fazer o Lobo matando o outro Lobo e tal, e aí virou uma trend aí na época. E aí eu fiz a camiseta pra prestigiar. Tinha que fazer uma do Lobo, né? E a camiseta era da hora porque era tipo o lobo meio iluminado abrindo a sua barriga e saindo assim com a É muito carinha. bom. Meio metalinguagem, que é o que tinha a ver com ele, né? Violência, metalinguagem e tudo mais, né? Bem desenho animado. Eu vou ficar falando que faltou Lobo e Papaléguas, que é uma merda, mas é tudo a ver. Ver o Coyote contratar o Lobo é maravilhoso. É muito bom. Faltou ou sobrou, né? Essa é a grande pergunta. Temos que esperar aí o 445 anos agora pra fazer. É, a gente fala, daí quando der 445 anos a gente faz o programa. Muito bom, muito obrigado. E, Thiago Brancatelli, seus recados para nossos ouvintes. Pra quem gosta de Lobo versus Papai Noel, ó, tem a coluna Bruce Wayne contra o Mundo, que eu fiz uma coluna musical sobre essa história maravilhosa. Muito bem lembrada. Sim. E só queria mandar um beijo pra vocês, amo vocês, saudades Roberto II, onde quer que esteja, e beijão pra todo mundo aí. Muito bom, cara. Matou o Roberto, meu Matou Deus. o Roberto, velho. Um abraço pro Roberto, que hoje moram lá no céu. Meu Deus, velho. Tá ouvindo esse podcast lá de cima, lá do andar de cima agora. É porque ele está no seu segundo lar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não, mas quem quiser ver o Branca de Toquinha do... É do Caco? A touca? É do Caco, Oxe. mas do que você tá falando? É. Do musical do Lobo, Dos cara, que vídeos você que gravou. você Ah, é tocando. verdade, né? Eu tô de toca, é verdade. É, então, vão lá na coluna Bruce Wayne contra o Mundo e clica lá pra ver o link junto do vídeo, que é maravilhoso. Deixaremos o link nesse post pra ajudar Isso vocês. aí, vai tá aí. E Leonardo Vicente, o Bud, seu jabás. Bom, eu tenho lá o Fala Animal, site de quadrinho e nerdice em geral. Visita lá falaanimal.com.br, segue nas redes sociais, que tá tudo como Fala Animal, menos no Twitter, que não é mais Twitter, que lá é Fala Animal Site. E tem também o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não, e que teremos também uma homenagem a Kate Giffen por lá. Maravilhoso. E André, quem quiser o podcast no Capricha aí, tiver precisando de um auxílio profissional para o seu podcast, como que entra em contato? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Me fala o que você quer. Você quer um podcast novo? Você já tem um podcast? Você quer fazer algo novo no seu podcast? Fala comigo. Eu te dou o caminho do podcast. Eu acompanho a gravação, eu edito, eu faço tudo o que for e faço um podcast maravilhoso para você. E claro que a gente tem coisas aqui no Mansão Wayne, né, Carlos? Pra gente falar para as pessoas. Então, o que nós temos além deste podcast maravilhoso para as pessoas acessarem? Cara, além desse podcast, o Mansão Wayne também é um portal, né? Que você acessa lá no mansãowayne.com.br, onde você encontra um mundo de informações e conteúdo sobre o universo do Homem-Morcego e tudo do seu entorno, além da nossa fabulosa loja, onde você pode nos ajudar comprando merchandising, camisetas, canecas, toalhas, um monte de coisa bacana. É verdade, tem muita coisa legal, então vai lá e compre nossos produtos ali para você ficar bonitão de Mansão Wayne. E claro que fora do portal, você também pode encontrar o Mansão Wayne em todas as redes sociais. Então vai lá como Mansão Wayne MW, você vai encontrar com a gente. E também vai lá no YouTube, youtube.com/MansãoWayne.
youtube.com/mansãon para ver todos os conteúdos que a gente coloca lá, que a gente coloca podcast, live, vídeo de entrevista, tem um monte de coisa por lá, vai lá, confira. E claro, eu não posso deixar aqui de falar do nosso link da Amazon, então acessa a Mansão N, você vai ver lá o link da Amazon logo na sua cara, para você acessar e comprar muita HQ do Lobo, se você quiser, ou pode ser outras coisas também, quiser comprar, sei lá, uma Gillette, não, Gillette é marca, enfim, um barbeador, quiser comprar o que você quiser, vai lá que a gente vai ganhar um din-dinzinho e ajudar bastante neste projeto aqui, que é sensacional, não é não? Isso aí, já coloca esse link aí nos favoritos, aí sempre que você for comprar na Amazon, você compra pro nosso e a gente ganha uma porcentagenzinha que ajuda muito. É isso, muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou! Programa editado por Pancera Áudio.